Quero agradecer a presença aí de todos vocês, a presença de todos aqui, né, os coordenadores, né? Essa é a nossa meta de hoje, do que a gente vai discutir nesse webinar. A gente está vendo muita aula, muita live de condutas técnicas, né? A posição prona, né? Ventilação não invasiva, alto fluxo, reabilitação. E aí a gente pensou, né? A gente teve essa ideia de ver como é esse gerenciamento para que isso é aplicado e isso aconteça na prática, né? Para chegar à beira-leito, né? Toda a estratégia que a gente tem por trás disso. Então, a gente convidou alguns coordenadores, né, amigos nossos, né, de cada serviço, eles vão se apresentar aqui e a gente vai discutir sobre gestão, né, sobre estratégia de como gerenciar uma equipe de fisioterapia e quais os desafios que a gente está tendo na pandemia. Então, a gente vai discutir tudo isso, né? Tem o chat aqui, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Eu tenho perguntas do grupos do Telegram, para quem não conhece, a gente tem um grupo no Telegram da Sobrafir São Paulo, mas aqui o webinar é aberto para o Brasil todo, e a gente participa lá naquele grupo para a gente definir e mostrar o que a gente está fazendo. Então, eu quero agradecer o Thiago, quero agradecer o Luiz Paulo, quero agradecer o Fernando. Então, eu vou chamar um por um e me apresentando primeiro, tá? Meu nome é Felipe Campos, pessoal, faço parte também da diretoria da Sobrafir. Nós somos 5 pessoas, né? A Adriana Lunardi, que está aqui na sala, a Marina também, né? A gente tem a Renata e a Priscila, então somos nós 5 que componhamos essa diretoria por esses 4 anos. Então a gente está fazendo isso com o maior prazer, maior vontade, tentando trazer ideias novas, né, na sociedade. Eu queria que o Thiago, né, Thiago, obrigado, viu, da presença, da disponibilidade. Aí eu queria que o Thiago se apresentasse, falasse do hospital, de onde ele trabalha, o tipo de público que é atendido, que a gente faz assim com todos para a gente iniciar o nosso webinar. Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos, agradecer a toda a Regional São Paulo aí da Sobrafir pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, com vocês, para a gente debater e conversar um pouquinho sobre assuntos que acho que muita gente tem feito aí pelo estado e pelo país, mas a gente às vezes não tem tempo de conversar sobre isso, né, e trocar essas figurinhas aí. Queria também cumprimentar aí o Fernando e o Luiz, né, os colegas que vão participar aí com a gente, né, e, bom, eu hoje atuo como supervisor, né, da equipe de fisioterapia do Hospital Municipal da Brasilândia, Hospital de Bijatene, né. Hoje a gente é o maior hospital do município de São Paulo, referência Covid, né, de porta fechada. Eu não vou entrar no mérito ainda de leitos, essas coisas todas, porque acho que isso a gente vai discutir ao longo do webinar, né? E lá o perfil do nosso hospital é 100% Covid, né? A gente é porta fechada, só regulação via CROSS, né? Sistema de regulação do estado aí. E a gente está lá aí nessa batalha aí desde maio do ano passado, que o hospital foi inaugurado, né? Está aí prestes a completar 1 ano de vida, mas com muita história para contar, né? Fora isso, eu atuo como docente em uma universidade aqui da cidade de São Paulo e também trabalho num outro hospital, mas de um perfil totalmente diferente. Tem Covid também, mas de um perfil totalmente diferente, né? Lá eu atuo na assistência mesmo, né? E acho que basicamente é isso aí. Ao longo da webinar a gente vai discutindo os tópicos aí. Show de bola, obrigado, Thiago. Luiz, obrigado, viu, da presença. Queria que o Luiz apresentasse aí também para o pessoal. Bom, como o Felipe já falou aí, meu nome é Luiz, eu compartilho com o Thiago aí a supervisão da fisioterapia do Hospital Brasilândia.
dividimos aí o período da manhã, o período da tarde, sabendo que nós, gestores, estamos 24 horas online, 8 dias por semana, né? Que a gente está o tempo inteiro. Bom, como o Thiago já falou, a gente não vai repetir, é claro que a gente vai falar um pouquinho do tamanho, das proporções do hospital, dimensionamento. Então, a gente é um hospital 100% Covid, né? Ainda somos considerados um hospital de campanha, né? Apesar de ter uma estrutura de hospital geral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o quanto ele cresceu desde 12 de maio do ano passado, a gente vai completar um ano agora, um hospital novo, mas que tem muita coisa aí para falar, para compartilhar. Tá? Também sou docente, né, de uma instituição aqui de São Paulo, da FMU, já há alguns anos, e agora a gente vai bater um papinho aí sobre o que a fisioterapia tem, quais são os desafios, né, e quais as soluções que nós encontramos para o enfrentamento dessa pandemia. Obrigado, Luiz. Vamos lá, vamos fazer bem interessante aqui. Fernando, obrigado, viu, da presença. Eu queria que o Fernando apresentasse. O Fernando já é bem mais conhecido aí por rede social, né? Mas também tem uma função de gestor. E aí ele vai falar para a gente rapidinho aí. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer. Thiago, eu já conheci aí de muito tempo atrás também, né? Não fala assim muito tempo, né? Fica estranho. Eu conheço há uns 2 dias. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação e educador físico, né? Eu sou gestor há alguns anos, de verdade eu não lembro quanto tempo, eu sou um pouco ruim de datas, mas eu comecei minha gestão dentro de uma unidade hospitalar da rede da Prevent Senior, né, do Hospital Santa Maggiore, e hoje eu faço a coordenação dos pronto-atendimentos, então eu cuido só de pronto-socorro. Nós temos lá é interessante isso porque nós temos uma divisão, né, então os hospitais, existem os prontos atendimentos dentro dos hospitais, mas nós trabalhamos com redes de pronto atendimento excluídos dos hospitais, então tem unidades que são só para atendimento de emergência e urgência. Então, eu cuido dessa parte. E como o Felipe falou, hoje eu só estou lecionando mesmo pela internet, cursos online, junto com uma liga que eu tenho há um tempo. Show de bola. Pessoal, então, a gente tem coordenadores de serviço privado, serviço público. Eu estou como moderador, mas eu faço uma gestão também aqui no interior de São Paulo. Eu faço uma gestão no Hospital Estadual em Bebedouro, uma cidade vizinha de Barretos, onde eu moro atualmente, e é um hospital Covid, 100% Covid, e depois, quando passar a pandemia, vai ser um hospital geral. Só que esse hospital é gerido pela Fundação Pio XII, que é o Hospital de Câncer de Barretos, hoje atualmente é o Hospital de Amor. Então, ele tem uma gestão de vários hospitais na região e para o Brasil todo. Faço também como assistência, né, fisioterapeuta diarista na Santa Casa de Barretos, né, na UTI adulto. Então, eu fiquei depois também no Hospital Covid, que era o Hospital Nossa Senhora. Então, ficava assim 2 jornadas no Covid, agora uma jornada no Covid na gestão, e na outra jornada eu fico na assistência em paciente geral, né, para a gente dar uma respirada, vamos dizer assim, né? Bom, para a gente colocar, pessoal, o link está no chat, viu? O link do grupo do Telegram. Algumas pessoas perguntaram como é que faz para entrar, eu joguei o link lá. Bom, antes de iniciar algumas perguntas, eu queria um ponto-chave, né? A gente estava falando, acho que todo mundo estava ouvindo, eu vou repetir a pergunta. Nunca se falou tanto da fisioterapia, né, do que nessa pandemia. Tanto que é importante ser fisioterapeuta no suporte ventilatório, fisioterapeuta em gripário, fisioterapeuta na UTI, fisioterapeuta não sei na onde. Então, falou demais e isso é muito legal. Agora, sim, eu acho que a gente não vai ter outra oportunidade dessa. E aí eu queria saber de vocês, não no hospital de vocês, né? Não é isso, mas da fisioterapia hospitalar. Será que a gente, igual aqui no interior, a gente subiu em cima desse cavalo e vamos galopar, ou a gente tá deixando passar, ou ele passou, nós estamos vendo só o rabo dele, dá tempo de correr atrás? Eu queria saber porque parece que a gente, em alguns lugares, apaga fogo, mas, né, a gente não consegue ganhar um certo espaço ou reconhecimento. Eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham, se a gente está aproveitando essa oportunidade?
Bom, eu acho que a gente vai se completar aí ao longo da conversa, acho que essa é a visão que a gente vai trazer. O que eu vejo, eu vou falar da minha experiência com a do Thiago, depois ele vai poder complementar. Eu acho que quando a gente fala que se a gente subiu no cavalo ou não, se a gente já está aproveitando a oportunidade ou não, eu acho que tem várias formas de se ver, tá? Como você falou, a gente não vai falar do nosso hospital, a gente vai falar do que a gente está acompanhando. Eu vejo hoje aí muitos colegas, né, utilizando a rede social para divulgar o seu trabalho, por exemplo, pós-Covid. A gente não vê outros profissionais tão engajados, né, compartilhando artigos, compartilhando ciência, levando aí para quem está na sua rede aí uma visão quais são as sequelas pós-Covid, e realmente trabalhando e postando. Eu acho que isso é uma coisa que traz mais visibilidade ainda. É claro que a gente não consegue avaliar a qualidade, nós que somos gestores também temos essa necessidade, mas hoje a gente tem visto o pessoal divulgando bastante o trabalho, coisa que a gente não via antes. Agora, falando do ambiente hospitalar, o Thiago também trouxe um assunto interessante. Eu vejo que dentro do ambiente hospitalar, e isso aí vai variar de hospital para hospital, eu acredito que a valorização também está relacionada não só com o aumento da procura do profissional. A gente viu que, a gente vai chegar nesse assunto, mas que esgotaram aí todos os bons profissionais com tempo de casa já estão empregados, e aí foi necessário a gente recrutar profissionais mais novos. Vejo que nós, gestores, e compartilhando com os nossos liderados, hoje a gente faz parte da tomada de decisão, então a gente vai poder falar também, acho que vale a pena a gente falar isso. Hoje as decisões não chegam para os gestores da fisioterapia já definidas, hoje nós participamos da tomada de decisão, e a nossa responsabilidade, o nosso conhecimento técnico, a nossa experiência, respaldado nas resoluções, enfim, que a gente ainda vai discutir um pouquinho aqui, a nossa palavra tem um peso muito grande. E, em alguns momentos, a decisão tomada tem sido, né, muito daquilo, da visão que a gente tem trazido no trabalho da fisioterapia. Então, eu vejo neste sentido hoje que, sim, eu falo que a gente tem várias formas de ver se estamos aproveitando ou não, mas eu nunca senti um hospital trabalhar tão em conjunto, e o quanto que nós, junto com toda a equipe interdisciplinar, na tomada de decisão. Então, eu nunca vi um como esse. A importância, eu vejo isso como algo que subimos no cavalo, né? Acho que eu vou deixar os colegas também compartilharem algumas coisas, mas a gente tem algumas... Eu tenho esses dois momentos, alguns a mais aí, mas acho que vale a pena a gente compartilhar a visão dos colegas. Fica à vontade aí, Fernando. Beleza. Bom, eu compartilho aí com a visão do Luiz. Eu acho que nós tínhamos uma visibilidade boa dentro do hospital, já antes, né? E isso também tem muitas nuances, depende muito de região que você está falando, né? De estados, cidades, enfim, de como o serviço se organiza. Mas em uma grande parcela de hospitais, a gente já tinha, sim, essa visão, né, de que era uma profissão importante, mas eu acho que ela se exacerbou muito mais agora, porque aquela história, né, que a gente estava conversando, a gente ventilava uma SARA, 2 SARAs no mês, no máximo, né, e aí pensando na ventilação mecânica, então a ventilação mecânica explodiu aí para o fisioterapeuta, e a procura foi muito grande. A gente sabe que os médicos, em sua grande maioria, eles não fazem condução do dispositivo, mesmo sendo aquela história que é uma conduta compartilhada, mas eles não têm isso dentro da janela ali de estudos dele, porque é outras responsabilidades. Então, isso explodiu na nossa mão. Isso foi um ponto importante. E com o tempo, como o Luiz falou até do pós-Covid, né, aí explodiu a outra questão, que é a reabilitação desse paciente, ou a habilitação, enfim, como queiram chamar. Explodiu também para nós. As pessoas começaram a ver o quanto era importante você sair de um hospital bem
e você fazer esse acompanhamento para você voltar para sua vida. Porque eu acho que na história toda aqui, tudo bem que uma DPOC pode deixar uma pessoa incapaz de trabalhar, de ter o ICC também, mas nunca foi falado tanto na mídia, né, sobre uma doença como está sendo falado agora. Então, isso também trouxe para nós uma grande oportunidade. E que eu também vejo assim, a gente fala muito de salário, mas o reconhecimento não é só a questão salarial, né? Tem outras coisas muito mais importantes que eu acho que a gente vai falar no meio do caminho aqui, que também é um reconhecimento. Então, é uma boa oportunidade. Bom, eu concordo com o que os colegas aqui estão comentando, né? Mas eu também entendo que todas essas oportunidades, não só na fisioterapia, mas a equipe de saúde como um todo, acredito que nenhum de nós, né, quando eu falo nós, estou falando nós fisioterapeutas, médicos, diretores de hospital, enfim, né, quem está ali dentro da unidade hospitalar, ninguém estava preparado para lidar com a gravidade que foi essa pandemia, com o boom que foi. Então, a gente não tinha, a verdade é essa, né? A gente não tinha nenhuma unidade hospitalar, seja ela pública ou privada, pronta para receber a demanda que recebeu. Seja em termos de RH, seja em termos de lógico, e também em termos de lado financeiro. Né? A gente tem acompanhado aí, visto as dificuldades que tem sido e os valores dos equipamentos e medicações durante a pandemia e quem sabe como vai ser pós-pandemia, né? Então, eu acho que esse aprendizado está sendo para todos, não só nós, gestores da fisioterapia, mas todos os outros profissionais que estão envolvidos dentro do ambiente hospitalar. Trazendo isso um pouquinho especificamente para nós, fisioterapeutas, né, que foi o que o Felipe aí perguntou, cara, eu acho que, como o Luiz disse, dependendo do ponto de vista que a gente olhar, você vai se ver em cima do cavalo, usando o seu exemplo aí, e dependendo do ponto de vista, você vai falar que você só está vendo o rabo do cavalo ou que você pulou, mas caiu para fora do cavalo. Eu acho que isso é muito interessante, assim, depende muito do ponto de vista que você vai olhar. Se você for olhar na visibilidade, eu acho que a gente montou no cavalo e a gente está ali cavalgando em primeiro lugar, em termos de visibilidade. É só a gente olhar o que a mídia tem mostrado, o número de crescimento e procura por profissionais fisioterapeutas, e digo mais, né? Antes a gente era chamado de fisioterapeuta, agora a gente é chamado de fisioterapeuta respiratório, coisa que ninguém sabia que existia. Então, eu acho que por esse ponto de vista, a gente está montado no cavalo. Se a gente for olhar do ponto de vista de números, dados, custo-efetividade de gestão, mostrar esses dados para as gerências, diretorias em busca de melhoria de RH, de estrutura, de equipamento, eu acho que nesse quesito, e aí eu não estou falando da nossa experiência no hospital municipal ou de um hospital particular, estou tentando olhar o macro, né, da coisa, eu acho que a gente está aí, em alguns momentos a gente pulou no cavalo, mas caiu do outro lado, né, e em algumas situações a gente está segurando o rabo pelo cavalo, ou seja, eu acho que a gente, nesses quesitos especificamente, em indicador de custos, efetividade, produtividade, eu acho que, no geral, a gente, enquanto fisioterapia nacional, a gente carece, sim, de melhores formas de documentar, de mostrar. Eu falo isso já há algum tempo com as pessoas, que eu sinto falta da gente ter mais reuniões ou webinars, enfim, a forma como vocês quiserem chamar, esses encontros, mas para a gente fazer benchmarking, né? Para a gente trazer dados, números e discutir entre a gente e, quem sabe, montar um grande big data disso, para a gente conseguir mostrar um pouco melhor e daí surgirem pesquisas de custo-efetividade da fisioterapia, que não é uma coisa fácil de fazer, né? As pessoas acham que é só simplesmente, quanto custa, fiz isso, beleza, custo efetivo, bota para rodar.
e não é assim. Então, eu acho que, dependendo do ponto de vista, eu acho que a gente pode se ver montado no cavalo, caído do cavalo, ou sendo arrastado pelo rabo dele. Essa é a minha visão. Exato. Ou atropelado, né? Tá. Pessoal, só vamos... Tá tendo alguns ecos aqui. Quando o pessoal não estiver falando, vamos tentar só desabilitar o microfone, tá? E beleza. Bom, tem algumas coisas, né? O Silas fala aqui no chat que estamos no momento Homem-Aranha, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Exato. O Alexandre põe que a direção só vê custo. E só vê e sempre vai ver e deve ver custo também, né? Isso é fato. Eu acho que está impactado demais, e o Fernando falou da reabilitação, é que o hospital não roda, né? O paciente não gira. Por exemplo, a gente tinha um UTI cirúrgico aqui, que em 20 leitos de UTI a gente roda uma barbaridade de pacientes que eles ficam 2 dias, 2 dias e meio aqui, né? Opera, estuba à tarde, o dia de manhã tá de alta, né? Então, isso traz gira para o hospital. E hoje os caras, né? A gente teve, pelo menos aqui no meu hospital, uma média num mês de 16 dias de ventilação mecânica. Então, né? Isso impacta e não gira, e a gente está vendo, né? Nós aqui que trabalha, por exemplo, com a Cross, né? O pessoal mais do estado aqui, SUS, você vê uma lista gigantesca de pedido de vaga de UTI. Bom, vamos lá. Uma coisa assim, algumas das perguntas, né, que teve no grupo do Telegram. A questão é o seguinte: chega a direção, né? Você começa a escutar o burburinho no hospital, lá no café, vai aumentar mais leitos, né? Aí chega o cara da engenharia, que é seu parceiro, tá chegando VM novo aí, cara, vai ter mais leite de UTI. Mais ou menos é assim que a gente fica sabendo. E aí, você vai para a reunião extraordinária, que é bem legal esse nome, né? Reunião extraordinária, e aí fala que vai aumentar a leite de UTI, né? E aí, como que a gente está fazendo o dimensionamento do hospital? Isso, uma das perguntas é se está conseguindo seguir a legislação, e aí a gente tem a RDC, né, RDC 7, que segue um físio para 10, e aí eu acho que já é uma falha, porque se você pegar, por exemplo, o dimensionamento de enfermeiros, né, ele usa do Ministério da Saúde, que tem níveis de UTI 1, 2 e 3, então se a UTI faz hemodiálise, você precisa ter um enfermeiro para isso. Se é outro nível, você precisa ter, né, um enfermeiro de apoio, e a gente não tem isso com a fisioterapia. Se você vai para 10 leitos de neurocirurgia, de cardiologia ou de Covid, o que tem é 1 para 10. A pergunta é, vocês estão conseguindo ter profissionais e habilitar isso em termos de RH, de ter 1 para 10, ou vocês têm também uma força-tarefa, um dimensionamento diferente para esses pacientes? O TI é uma coisa, e aí eu emendo outra pergunta, que é relacionada à enfermaria, que a gente não tem legislação que obrigue ter, né, por uma determinada hora, fisioterapeutas da enfermaria. Eu queria ver a opinião de vocês, como está sendo esse dimensionamento, e aí a gente vê realidade diferente, hospital público, hospital privado. Bom, então vamos lá. Com relação ao dimensionamento, Felipe, vou falar aí pela experiência que a gente tem tido lá no hospital, lá no público, né? Quando o hospital foi inaugurar, vamos dizer assim, né? Esse dimensionamento ele foi já feito respeitando, né, a RDC, né? Pensando nos leitos de UTI, com um índice de segurança técnica, né? Que acho que também é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Não adianta eu falar, minha UTI tem 20 leitos, eu tenho 2 fisioterapeutas, então eu atendo a RDC e vamos que vamos. Mas e quando esses colegas tirarem férias, ou quando por algum motivo eles precisarem se afastar? E aí, você faz o quê? Você continua batendo na tecla que você tem 2 para 20 e o papel vai aceitar isso, porque está lá, né? Ou não, ou você já pensou nisso e dimensionou isso de outra maneira. Então, hoje a gente, lá, né, na Brasilândia, eu vou falar um pouquinho dos leitos de UTI e deixo o Luiz complementar com a parte das enfermarias, né?
E aí, Luiz, se você quiser me interromper aí, fica à vontade, né? Hoje, para as UTIs, então já aproveitando aí, a gente hoje a gente é um hospital de 406 leitos, para você ter uma ideia, né? Desses 406 leitos, a gente tem quase 200 leitos de UTI, né? São 196 leitos, não é isso, Luiz? Se eu não tiver... De UTI? De UTI. 188. 188, isso. E o restante, tudo leito de enfermaria. Então, se a gente fosse seguir a RDC, a gente precisaria de 19 fisioterapeutas para as UTIs, né? Para atender de 1 para 10. Hoje, a gente está trabalhando aí no período diurno, uma média de 21, 22 fisioterapeutas, divididos em 10 UTIs, né, diferentes. Então, isso a gente tem girado numa média aí de 8 pacientes por colaborador, e no período noturno a gente tem girado com 20 fisioterapeutas. Essa é o nosso dimensionamento fundamentado na RDC. Esses fisioterapeutas, desde a admissão, são esses fisioterapeutas que a gente tem, né, aí, uma formação voltada para a área hospitalar. Então esse é um cuidado que a gente tem junto com o RH da instituição em não absorver fisioterapeutas que não tenham mínimo de experiência e formação dentro da área hospitalar. E a gente vem tentando melhorar isso, porque a gente sabe que a demanda do paciente COVID é um paciente diferente, né? 1 para 10, a partir do princípio de 10 pacientes nesse perfil de COVID, fica bem puxado, vamos dizer assim, né? Então, a gente vem trabalhando nessa margem aí de 1 para 8, né, em média, e a gente vem aí construindo através de dados, indicadores, junto à diretoria, tentando mostrar, né, que não é porque a RDC me pede ou exige isso que eu trabalhar assim tá bom e vamos que vamos. Então, aí cabe, acho que a nós, gestores, levarmos esses dados, esses números para as gerências e conseguir aí mostrar que com uma maior RH a gente consegue trazer melhores resultados, e isso vai impactar diretamente no custo, que é uma das coisas que o Alexandre colocou lá no chat, né, que ele só vê em custos. Então, eu acho que cabe a nós sabermos trabalhar esses números e mostrar que, dessa forma, esse tal custo que eles tanto questionam e gostam, a gente consegue melhorar esses resultados. Eu costumo sempre brincar que no SUS a gente não trabalha com receita. A gente não tem, se internar e girar leito, igual você comentou, eu vou receber mais. No SUS isso não existe, né? A gente trabalha com um repasse. E esse repasse é aquilo, ponto, acabou. Né? Então, acho que cabe a nós sabermos aí lidar com essas dificuldades, e nós, gestores, para lidar com isso, a gente tem que trabalhar com dados, né? Com números. E aí eu estou vendo aí algumas pessoas perguntarem, né? Que indicadores a gente tem usado, como a gente consegue tantos especialistas e assim vai, né? Eu acho que a gente pode, não sei o que vocês acham, mas acho que a gente pode falar de indicadores mais para frente, né? Para não misturar aí os assuntos, tá, Maura? Não é que eu não quero responder, mas acho que a gente vai falar mais sobre isso. E respondendo só a pergunta aí do Jorge, assim, eu não sei a realidade do estado e do Brasil como um todo, mas a gente está dentro da cidade de São Paulo, e aqui a gente tem um número de fisioterapeutas com especialização, né, na área hospitalar bastante razoável. Então, a gente está aqui falando do centro de formação desses caras, né? A maioria das pessoas vem do Brasil se especializar aqui, né? Em grandes centros como
o HC, Santa Casa, o Unifesp e todas as demais residências que a gente tem hoje aqui em São Paulo. Então, muitos desses caras acabam saindo desses programas e continuam aqui em São Paulo. Então, acredito que isso nos ajude aí a conseguir lidar e trabalhar com esses especialistas, Jorge? Então, acho que eu não sei qual que é a realidade dos outros estados e cidades do interior, mas é claro que não é fácil, a gente às vezes não consegue preencher as vagas de imediato devido a essa dificuldade, né, em encontrar o profissional qualificado para aquela vaga, mas na medida do possível a gente consegue sim atender essa necessidade e respeitar aí essa característica desse profissional para lidar com esses pacientes tão graves, tá? E aí eu vou deixar o Luiz complementar com a parte de enfermaria e depois a gente falar mais sobre os indicadores, que acho que é uma coisa que todo mundo tá querendo debater aí. Só pegando o gancho aí do Thiago, eu acho que vale a pena dizer que eu e o Thiago, a gente está no hospital aí desde janeiro desse ano, tá? Existiam aí 2 coordenadoras que iniciaram o serviço lá no Hospital da Brasilândia, então foi um começo muito rápido, tá? Até para poder conter aí a necessidade. Começaram com 10 leitos de UTI, e isso expandiu para 188 leitos de UTI aí em meados de fevereiro desse ano. Então, a gente pôde participar aí da implantação de algumas UTIs. Então, quando eu assumi, nós tínhamos 5 UTIs, e do começo de janeiro até o final de fevereiro, a gente já tinha aí 10 UTIs. Então, foi um crescimento aí ao longo do menos de... A gente quase que abriu uma UTI por mês. E eu acho que é interessante que, desde o início da abertura, né, que eu acompanhei um pouquinho, apesar de ter entrado no hospital em junho, eu trabalhei num outro setor, na educação permanente. Acho que dá para a gente discutir um pouquinho sobre isso depois, até para ver como é que a gente faz para absorver profissionais com menos experiência. Então, a gente, desde o início, a gente já começou, né, o hospital já respeitando a RDC7, principalmente falando aí de leitos de UTI. Hoje o Thiago falou que, né, neste momento, nós temos ao todo no hospital dimensionados 174 fisioterapeutas divididos em enfermaria e UTI, depois a gente pode falar um pouquinho específico sobre números. Só que, ao longo do tempo, nosso contrato lá, né, um contrato por tempo determinado, então nós somos uma OS, e aí, por exemplo, agora de fevereiro para março, a gente teve aí quase que 15 vagas em aberto. Então, a gente tem, sim, algumas dificuldades para absorver alguns fisioterapeutas por alguns motivos, mas eu concordo com o Thiago que a gente está no centro, então talvez seja muito mais fácil absorver profissionais já com especialização. Para falar mesmo sobre esse número de 21, 22, né, Thiago? A gente tem atingido isso agora, porque conseguimos literalmente esse número quase próximo, né, de 174 dimensionados. Atualmente a gente tem 170, temos apenas 4 vagas. Então hoje a gente tem tido aí um dimensionamento bastante bacana para que a gente possa fazer fisioterapia e que a gente chegue nesse número aí de 8,18 pacientes por fisioterapeuta. Nas unidades de terapia intensiva. A gente pode até falar depois de absenteísmo, né, Thiago? A gente estava fazendo levantamentos aí dos últimos 3 meses, acho que o Fernando também seria bacana a gente compartilhar como é que a gente lida com esse desafio, porque é um desafio, a gente tem o dimensionado, mas qual é o real? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Então, acho que vale a pena a gente discutir isso. Com relação à parte de enfermaria, a gente não tem nenhuma resolução. Assim como a gente tem a RDC, né, que nos respalda aí um físio para cada 10 leitos e não para cada 10 pacientes, isso também tem que ficar bem claro, né? É um para cada 10, ao longo de 18 horas, mas a gente sabe que hoje a gente trabalha 24 horas, isso ainda existe. A gente pega, né, a resolução 444, de 26 de abril de 2014, do COFITO,
que é onde ali ele apoia gestores, coordenadores, supervisores, os representantes técnicos de cada instituição, onde, né, são filiados aí aos seus conselhos regionais, na tomada de decisão daquilo que seria o ideal, tá, para cada fisioterapeuta. Então, hoje a gente tem se você pegar a resolução 444, você vai ver que ele trabalha com leitos de enfermaria simples, leitos de enfermaria mais complexos, depois você parte para o quadro 3, onde ele fala também sobre leitos de UTI e semi-intensiva. Hoje, no hospital que a gente está lá, no hospital da Brasilândia, a gente se enquadra ali no quadro 2, onde está o hospitalar, então enfermarias e unidades especializadas, porque temos pacientes com distúrbios respiratórios e cardiovasculares e outras sequelas que a gente já viu do Covid. E segundo essa resolução, nós fisioterapeutas precisamos ficar responsáveis em torno de 2 pacientes que são considerados visitas. Então, é aquele paciente que você vai ver ele apenas uma vez, em uma visita. E nós também temos o paciente mais complexo, que é aquele que tem necessidades especializadas, como está lá. E aí entra queimados, são pacientes oncológicos. Eu estou trazendo para a nossa realidade de agora, que é o paciente COVID. A gente já tem entre 8 e 10 pacientes para serem vistos. Somando tudo isso, a gente tem em torno de 1 fisioterapeuta para cada 12 pacientes. Tá? Eu acho que a gente vai chegar nesse momento também, né, como é que a gente dimensiona e como é que a gente vê, porque teoricamente, né, eu precisaria de 1 físio para 12, então como é que eu faço essa conta na enfermaria, sendo que a gente não tem nenhuma resolução que nos dê total autonomia para cobrar esse tipo de situação? Como é que a gente resolveu esse processo a ponto da gente chegar em números muito próximos desses aí, de 1 para 12? Então, é isso que a gente usa lá no nosso hospital, a resolução 444 do COFIT, de 26 de abril de 2014. E aí, Fernandão, só antes de você falar da sua experiência, complementar isso que o Luiz falou com relação às enfermarias, acho que é uma coisa interessante, assim, como ele bem disse, vocês sabem, a gente não tem essa resolução, essa legislação, desculpa, específica, então a gente se usa da resolução 444 que o COFITO descreve lá, que o Luiz bem descreveu aí, e paralelamente a isso, nós adotamos uma estratégia para ajudar os nossos colaboradores a conseguirem identificar quem é o paciente que ele vai deixar em visita, quem é o paciente que ele vai colocar em um atendimento, quem é o paciente que vai ser visto 2 vezes ao dia, e quem é aquele paciente que está na enfermaria, mas que precisa ser atendido como se tivesse uma UTI, vamos dizer assim, 3 atendimentos. 3 atendimentos. Exato. Então, para isso, isso foi um ajuste que nós fizemos. Realmente, se você me pedir uma referência técnica, uma referência bibliográfica para isso, eu não tenho para te dar. O que a gente fez foi, a gente usou o que os nossos colegas da enfermagem têm, que é a escala de Manchester, né? Aquela escala famosa de Manchester de triagem, né? A gente adaptou isso para a nossa realidade da fisioterapia, ou seja, a gente dimensionou a gravidade dos pacientes para a escala de Manchester, em vermelho, amarelo e tal, só que a gente não chama de vermelho e amarelo, a gente chama de visita, 1 atendimento, 2 atendimentos e 3 atendimentos. E a gente descreveu uma rotina institucional no qual os fisioterapeutas, pela avaliação clínica, e aí a gente está falando de avaliação neurológica, musculoesquelética, respiratória e hemodinâmica, no paciente lá na enfermaria, ele consegue enquadrar esse paciente dentro das características, e a partir disso ele vai definir, olha, esse cara aqui é um cara que vai ficar em visita, esse vou atender 1 vez ao dia, esse aqui 2, esse aqui 3, né? Então, junto com a resolução que o Luiz falou, a gente incorporou na instituição essa rotina, né, que nós chamamos de rotina de graus de complexidade da fisioterapia. E para isso a gente se utilizou da escala de Manchester,
né, que já é uma escala validada, muito bem documentada, e adaptou os critérios terapêuticos dentro da unidade de internação para conseguir, através disso, atingir esses números aí em torno de 12 pacientes por fisioterapeuta, né? Acho que é só para complementar essa informação da resolução que o Luiz colocou. Essa é a nossa realidade. A nossa aqui não foge muito do que vocês falaram, né? Em relação ao custo, claro, nós somos um hospital próprio, então atendemos só o nosso convênio, então tempo de internação, essas coisas são necessárias, né? Quanto mais você rodar o leito mais rápido, melhor para nós, porque a gente tira o paciente do externo que traz para nós. Nós temos em torno de 12 unidades hoje, então cada unidade funciona de uma forma, mas de geralzão a gente segue a RDC7 pelo menos. Na primeira onda, nós conseguimos colocar um fisioterapeuta para 6 pacientes, né, 6 leitos. Na segunda onda, não deu. A gente não conseguia, às vezes, nem 1 para 10, porque não tinha profissionais. Então, assim, nós passamos por uma dificuldade muito grande, porque hoje eu estou no PA, eu estou cuidando de PA, mas eu faço processo seletivo para a empresa. Não tem profissional. E a questão é assim, foi reajustado o salário, porque nós tínhamos um plano de carreira, então todo mundo está ganhando a mesma coisa. Se você tem 10 anos de empresa, tem 2 meses, você vai ganhar igual. Mesmo assim, falta profissional. Por quê? As vagas são temporárias, então a pessoa arruma um emprego num outro local, ela não quer o temporário. E se o cara é bom, você tem uma mão de obra boa, né, um recurso humano bom, especialista, ou não precisa nem ser especialista, né, não tem o título, mas é uma pessoa que tem especialização, com boa experiência, ele vai optar pelo serviço onde ele tem o cargo garantido e não é um temporário. Então, essa é a nossa realidade hoje de dificuldades. Na segunda onda foi péssimo, a gente não tinha mesmo profissionais, estava muito difícil achar. Na enfermaria, a gente trabalha da mesma forma, né? Pelo menos a gente não é a RDC7, tem do nosso próprio conselho, mas nós trabalhamos também com 10 a 12, e aí essa complexidade do paciente, que isso já virou uma rotina para o fisioterapeuta. Nós trabalhamos com 4 complexidades lá. 1, 2, 3 e 4, que significaria as vezes que esse paciente precisaria ser atendido no dia. Isso já está muito automático, eu também não tenho uma referência para falar. E agora a gente está desenvolvendo uma calculadora, e essa calculadora ela vai ser realizada por um enfermeiro clínico, é um enfermeiro que ele está lá só para avaliar o paciente na admissão e agilizar a alta desse paciente. Então o paciente chega, ele vai ter uma calculadora onde ele vai colocar vários pontos da enfermagem, da fono, da físio, então são coisas fáceis dele colocar, de escalas, e o paciente vai ter um ponto X, e com isso ele vai acionar o profissional para fazer a avaliação. Aí o profissional vem, faz a avaliação e determina 1, 2, 3, 4 de complexidade. Baseado nisso, a gente tem o nosso critério de alta. Complexidade 1, ele tem que ir de alta em 2 dias. Não é que ele vai, mas ele tem que ir de alta de 2 dias. Complexidade 2, ele tem que ir de alta em até 5, até 7, até 10 dias. E a gente tenta fechar esse círculo, né? Então é assim que a gente trabalha. Claro que com a Covid tudo mudou, né? Pessoal, legal essas ideias. Tem bastante gente, tem perguntas aqui da Emília. A Emília é uma amiga minha aqui, de Votuporanga, gestora. Tem dificuldade de achar. No interior temos essa dificuldade de achar gente especialista, gente que trabalha. Então, a gente falou no início, né, aqui nos bastidores, que estava aí para algumas pessoas ouvirem, né? Então, assim, no interior a gente não está conseguindo exigir demais capacidade técnica, até porque tá difícil, né? Então, a gente vê a pessoa com boa vontade, né? E a gente começa a treinar, põe para dentro, mas aí tem todo aquele preparo, né? A gente não vai soltando o profissional, ó, o plantão é seu e aí se vira, não. A gente vai com calma, passa tudo por um processo de adaptação. O Jorge, lá do Pará, também tendo essa dificuldade de mão de obra. Tendo aqui também o Mariel Patrício, lá do Rio, participando aqui com a gente também, tendo uma dificuldade aí no contingenciamento da equipe. Bom, aqui do dimensionamento, aonde eu estou, eu não consigo fazer uma coisa melhor do que 1 para 10. Algumas vezes na escala eu tenho lá, e aí você pinta de cinza, põe asterisco, faz um negócio para chamar, e esse cara tem uma função diferente.
Na outra unidade que eu ficava na assistência, a gente conseguia, né, a gestora conseguia deixar 1 para 8. Dá para fazer fisiomotora nos caras? Não, não dá. O negócio é pegada, é 5, 6 pronas, a gente não fazia isso nunca. A gente fazia isso em uma semana. Uma semana, em um semestre. E agora a gente está fazendo em um plantão, né? Então, muita gente bloqueado. Então, hoje, quando sobra, porque cada um tem um tipo de escala, aqui a gente faz 5x2, a gente não tem plano de carreira, né? Isso está congelado aqui há alguns anos. A gente entrou num acordo, como tem vários coordenadores da FIS no complexo, a gente entrou num acordo que a gente tem um plano de carreira por escala. Por exemplo, finais de semana. Fulano trabalha tanto, ciclano trabalha tanto, e aí o cara vai tendo uma melhora de escala e não de salário, né? Feriados, etc. Então é isso que a gente consegue fazer no momento, né? E a gente deixa bem claro que isso não é só relacionado ao tempo de casa, e sim, né, é um conjunto que o profissional desenvolve dentro da instituição. Uma coisa interessante que a gente está tentando fazer, esse cara que fica flutuando na escala, a gente coloca, por exemplo, na UTI para o cara dar uma atenção na fisiomotora, né? Então, esse cara vem, a gente tem um plano terapêutico, então, né, hoje a gente passa uma visita, algumas pessoas devem conhecer, tem um nome bonito, chama Safety Handle, né? A gente passa uma visita administrativa e aí a gente fica pegando quantos fisioterapeutas, quantos médicos, quantos pacientes para reabilitação, quantas notificações, etc. Em cima disso, a gente está tentando. Então, o cara que consegue ver que o cara está apto para reabilitação, que é o cara que não está bloqueado e o cara que não está grave. Então, tem 4, tem 5. Então, a gente consegue deslocar, se tiver no momento, né, um fisioterapeuta a mais na escala para o cara dar atenção na motora. E aí a gente tem um plano terapêutico que cola na porta do quarto, e aí a gente vai descrevendo o que foi feito, né, de TMI ou de parte motora, enfim, do que foi realizado. Então, essa é a ideia. Quando o cara entra nesse plano terapêutico com um MRC menor que 48, quando ele sai do MRC acima de 48 ou da fraqueza, esse cara vai para atendimento convencional. Também temos a questão das prioridades. 1, 2, 3 vezes ao dia a gente também faz esse tipo de atendimento. Bom, para a gente dar seguimento, né? Bom, a gente viu a questão de contratação, né? Então, sim, interior ou a maioria dos estados, a gente não está conseguindo exigir, sabe, títulos, pós-graduações, entendeu? A gente vê gente com muita boa vontade, as pessoas que entram e aí vão atrás de cursos, né? Tentar buscar conhecimento. Bom, e aí a pergunta e essas perguntas foram feitas no grupo, esse treinamento de pessoas novas, né? O cara entrou, e como que a gente está fazendo isso, né? Como que a gente coloca esse funcionário? Você começa, por exemplo, põe na enfermaria, você consegue deslocar, porque hoje é difícil, pelo menos na minha realidade, parar, fazer aulas, né? Levar o cara lá no anfiteatro, chamar a educação continuada, vamos ter aula passo a passo. Hoje é muito difícil você ter esse tempo. E aí você faz o quê? Coloca junto com mais experiente, vai na UTI, esse cara vai para um setor mais tranquilo. Isso a gente falando totalmente do Covid. Como que está sendo essa admissão? Porque o recrutamento, acho que não dá para a gente falar muito, porque hoje, a segunda onda, a gente não tem muita gente especialista. Então, assim, como está sendo o preparo, né, desses colaboradores novos, vamos dizer assim, para eles começarem a dar um plantão, por exemplo, na UTI Covid. Uhum. Deixa eu só fazer uma referência a isso, se o Fernando quiser começar aí só. Eu acho que hoje, lá no começo, né, onde explodiu, lá em abril, março do ano passado, o boom da necessidade dificultou contratações. Isso a gente vivenciou, tá? Um pouco diferente do que eu e o Thiago estamos vivendo hoje na parte de recrutamento. Então, a gente sabe que lá no passado, e acho que todo mundo já ouviu isso, profissionais de áreas diferentes da cardiorrespiratória sendo recrutados para serem, né, para fazer o papel dentro de uma unidade hospitalar. Então, a gente sabe disso, a gente vivenciou isso, então eu acho que é muito importante a gente deixar esse relato aqui.
Eu acho que todo mundo passou por isso, ainda estamos passando em alguns momentos, já fizemos processo seletivo com 40 pessoas e conseguimos contratar 3, 4 pessoas, tá? Do perfil que nós gostaríamos. Então, isso também é algo que chama atenção, nós também compartilhamos a dificuldade, mas ainda assim temos a facilidade de estarmos num grande centro. O que você trouxe, Felipe, é importante, eu vi o pessoal aqui no chat falando bastante das dificuldades, compartilhamos com isso, e eu acho que é uma realidade que ainda vivenciaremos pela quantidade de possibilidades que nós temos. Hoje, aqui em São Paulo, acredito que a grande maioria dos hospitais trabalha no regime 12/60, o que facilita o recrutamento também, tá? Então, dilui. Então, hoje a gente, eu duvido que tenha alguém aqui, entre nós, estamos discutindo, que não conhece gente que está trabalhando em 3 empregos. Exato. Eu queria até emendar essa pergunta para vocês discutirem, desculpa só te atrapalhar, porque, por exemplo, nós estamos aqui com, vamos dar um exemplo, 3 hospitais, e aí o cara tá, na maioria, 2 vínculos. E aí, você ajuda a escala de acordo com o outro hospital, você conversa com o gestor, né? Você tenta ter essa conversa, por exemplo, se for da mesma rede, você tem essa conversa que a gente faz aqui, né? Não, eu tô de manhã aqui, então esse cara só pode fazer à tarde. Ó, eu preciso dele de manhã, você consegue inverter aí. Eu acho que a gente nunca passou por uma escala dinâmica, né? Você fazia a escala tá lá, ponto final, as regras e não tem choro nem vela. Agora não, a escala dinâmica, você vai fazer escala semanal, porque você tem que ficar ajustando. Então, eu queria ver se vocês têm essa conversa também. Desculpa atrapalhar aí no meio da fala. Se você quiser falar aí, Fernando, uma das minhas dificuldades, e foi bem pontuado agora, é a escala 12/60. A gente não trabalha com 12/60 no hospital, e nós precisamos transformar para 12/60, porque todo mundo está fazendo isso, e aí a gente conseguiu ter um pouquinho mais de folga na contratação. E como ele falou, dificuldade nós tivemos, mas aqui é muito maior, um estado maior, é um centro, como foi falado, então a gente não falta profissional no sentido, não vai ficar sem, mas a gente teve dificuldades e está tendo. A questão, vou emendar a questão do treinamento com a escala, né? Então, nós temos uma fisioterapeuta da educação continuada, que ela faz um treinamento com o pessoal que entra, mas praticamente o nosso treinamento é pegar aquele profissional e, dependendo da experiência que ele tem, alocar ele no setor e colocar como multiplicador da unidade, porque a gente não está tendo, não dá conta. Eu acho lisonjeável das pessoas, quando vem fazer entrevista para mim, e falar, olha, eu não sou da área, mas eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu acho isso lindo, mas eu não tenho tempo para treinar essa pessoa 1, 2 meses, porque até ali eu já perdi um monte de pacientes. Então, as pessoas precisam entender o nosso lado de gestor também. Não dá para a gente abraçar o mundo nesse momento, né? E escala é um problema, porque, por exemplo, onde eu trabalho é 12/60, não pode trocar, não tem banco de horas, né? Então, é 12/60 corrido e você não pode fazer aquela troca que o pessoal gosta de fazer, que alguns hospitais permitem, porque tem o banco de horas. No meu, não pode. E tem o e-social, que é um outro problema. Quando eu tinha escala 5/2, se você é da manhã, você é da manhã, você não pode ser da tarde. Nós conseguimos até fazer algumas trocas mediante um preenchimento, mas isso é uma burocracia danada e o DP, o RH, segura um pouco. Então, eu vejo isso muito bom, é muito legal você trazer um 12/60, o cara trabalhar em 2, 3 hospitais, mas, por um outro lado, tem a questão de saúde mental, né? Porque a física, o cara até vai aguentar um pouco, porque ele é jovem, ele consegue aguentar. Mas a saúde mental dele não vai segurar. Assim, 2 hospitais Covid todos os dias, 12 horas, o nível de atestado, o nível de afastamento, eu já fiquei doido. Tem dias que eu piro. Eu falo, cara, será que isso aqui é para mim mesmo? Então, assim, e eu não pensava assim antes da pandemia, e agora eu estou pensando. Então, a gente tenta fazer o máximo para ajudar o profissional, mas a gente também tem limitações da gestão. Quem manda é a alta gestão, né? Eu sou da gestão, mas eu tenho pessoas acima de mim que determinam ordens e eu também tenho que cumpri-las, né? Então, isso tem uma dificuldade. Joia. Só do Thiago vamos falar, aí eu vou fazer mais uma pergunta em cima, tá bom? Das perguntas, por exemplo, da escala 12/60, tá? Como que a gente, aí é uma estratégia, como que a gente chega para a direção do hospital pedindo uma escala 12/60, por exemplo, no noturno, para a gente cobrir as 24 horas, e o cara chega e joga para você
Você vai lá, Tiagão, você vai pedir pro cara, ó, vai abrir mais 5 leitos, mais 5 UTIs, e aí nós vamos fazer 12 por 60. Aí chega o gestor e joga para você assim a RDC e fala que só tem que ter 18, tá? Qual é o argumento, qual é o fundamento, tá? Isso até para as pessoas que estão no chat, que têm a dificuldade, né? Que tem muito gestor que pensa, né? No mínimo do mínimo, só vou pôr porque tá na lei, né? E como é que a gente abre a cabeça desse cara para falar, não, vamos pôr 12 por 60? E colocou 12 por 60, existe, né? Aí, para esclarecer para as pessoas, existe uma documentação via Sinfito, via Crefito, via, pelo menos aqui no interior, é o Sindhosp que rege, né? Sempre tem a questão dos hospitais. Existe uma documentação DP, né, profissional, para vincular essa escala? Posso fazer isso de dia ou só posso fazer à noite, tá bom? Só emendando esse tipo de escala. Bom, vamos lá. Eu concordo com tudo que está sendo falado. Eu acho que se a gente for parar para analisar o 5x2 ou 12 por 60, você vai ter prós e contras de todos os lados, né? O 5x2, do lado do gestor, você tem a continuidade da assistência, é muito mais fácil você ter a horizontal, o cara tá ali todo dia, enfim, né? Isso não tem o que discutir. Por outro lado, você acaba dificultando, fica um pouco difícil em virtude das oportunidades, as pessoas arrumando 2, 3 vínculos, e aí o 5x2 às vezes acaba dificultando a vida do cara, e aí você vai colocar ele em xeque, né? Ele vai ter que decidir o que ele vai fazer, né? Então tem esse lado. O 12 por 60, por sua vez, ele facilita isso. Por outro lado, você tem essas dificuldades em segmento, em saúde mental, né? Ficar 12 horas dentro de um ambiente fechado, Covid, com todas as paramentações mínimas, que o que é hoje mínimo, antes da pandemia não é nem o máximo, vamos combinar isso também, né? Então, eu acho que tudo isso são pontos importantes, sim. Nós lá, como a gente já falou aqui, o Luiz falou, a gente trabalha com a escala 12 por 60. E aí, até para responder algumas perguntas aí que de cabeça não vou lembrar quem foi que fez, comentando sobre a saúde mental, absenteísmo, cara, lá a gente tem um setor de educação permanente. Eu acho que isso é muito importante dentro dos hospitais, e dentro desse setor de educação permanente, que na maioria dos hospitais é composto basicamente por enfermeiros, essa é a realidade, nós hoje temos psicólogo e fisioterapeuta dentro desse departamento, vamos assim chamar. E isso tem ajudado muito, né? Porque eles têm tido uma visão um pouco diferente do que era antigamente. E aí, aproveitando isso, lá no hospital, a gente desenvolveu um trabalho em algumas UTIs, que está sendo expandido para outras, junto com a psicologia, e ela foi em loco identificar como é que estava essa questão mental dos colaboradores, né? Eu vi algumas pessoas comentando de síndrome de burnout, enfim, né? Ansiedade, depressão, afastamento, enfim. E aí, essa psicóloga identificou essas questões não específicas do fisioterapeuta, né, da equipe como um todo, e em cima disso ela vem fazendo trabalho de encontros semanais com essas equipes, para que eles possam ali compartilhar essas angústias, dividir, né, essas experiências. Então, eu acho que isso é uma ferramenta que a gente pode utilizar, se quem tem essa habilidade, né? Parece um detalhe, uma besteira, mas faz uma grande diferença, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma forma de motivar o colaborador, que algumas pessoas até escreveram aí, que está sendo muito difícil motivar a equipe nesse cenário, né? Então, eu acho que uma das formas que a gente tem de motivar a equipe não é simplesmente indo lá e falar, ó, já que você está trabalhando muito, eu vou te pagar mais esse mês. Não é só isso, às vezes é a estafa mental do cara. E essa preocupação dele ver que tem alguém do lá se preocupando com a saúde mental dele, dando esse acompanhamento semanal, em casos mais graves, que a psicóloga identifica isso ali no grupo,
ela consegue direcionar isso para um acompanhamento mais de perto, no tete-a-tete, vamos dizer assim. Então, eu acho que tudo isso são maneiras que vão complementar essa motivação do colaborador, né? Para que ele se sinta ali parte da equipe e que tenha... né? Acolhido, exatamente, e que tem alguém olhando por ele, que não é simplesmente, olha, você não é mais o Fernando, o Luiz e o Felipe, você é o registro 1, 2 e 3, aqui a sua escala vai, né? Então, eu acho que esse olhar, né, dessa outra maneira, eu acho que é interessante e é uma experiência que a gente teve lá. A gente também tem tido bastante dificuldade com afastamentos e licenças, não só por estafa mental, mas também por Covid, e isso gera afastamentos às vezes prolongados, né? E a gente tem tentado minimizar isso com essas ações, né, pontuais, que são uma forma também de você aí mostrar a preocupação com o colaborador, e eu acho que isso faz com que ele se sinta acolhido, consequentemente motivado, né? Acho que isso é uma ferramenta que a gente tem utilizado lá, que tem nos ajudado bastante. Com relação, aproveitando aí o gancho, com relação à dificuldade de profissional com a expertise na área hospitalar, né, vamos dizer assim, a gente, como todo mundo já falou, a gente passou por isso, a gente tem bastante gente com formação em outras áreas. O que a gente tentou fazer? A gente sabe que o leito de UTI hoje ele é precioso, seja na capital, no interior ou em qualquer estado, né? Ele é precioso, ele não para vazio, né? É o tempo de sair, terminal e tem outro paciente chegando lá, né? Então, esses colaboradores que não tinham a expertise para estar ali à beira do leito de UTI, que é o caso do cara que tem uma experiência maior em ortopedia ou neurologia, alguma coisa nesse sentido, é nítido para todo mundo aqui que a mobilidade funcional, como foi comentado aí, e aí eu não sei quem tem a possibilidade de ter essa ferramenta de indicador na alta da UTI, a mobilidade funcional desses pacientes na alta da UTI tem sido muito prejudicada, porque a gente não está conseguindo fazer aquele trabalho que a gente vinha fazendo antes. Então, uma das formas que você também consegue minimizar isso é pegar esses profissionais que têm essa expertise em outras áreas e locá-los numa unidade que vai receber esses pós-alta. Porque o cara que vai no pós-alta de UTI é o cara que, do ponto de vista respiratório, já não exige aquele cuidado que tinha lá na UTI, né? Ele vai no pós-alta e vai precisando de reabilitação, né? Músculo-esquelética, enfim. E aí, então, a gente tem esses colaboradores nossos que não têm essa expertise na beira-leito de UTI, a gente procura alocá-los nas unidades de enfermaria, né? Que a gente chama, e que a gente consegue usar essa expertise deles na reabilitação pós-alta de UTI, né? Porque é o cara que tem realmente expertise nisso, né? O cara que trabalha com músculo esquelética, neuro, e a gente lidar muito com uma fraqueza muscular grave, polineuropatia de monte. Então, eu acho que locar esses caras nessas unidades vai ajudar você, primeiro, a conseguir estrategicamente deixar o cara com expertise lá à beira do leito da UTI e também melhorar os seus desfechos de alta hospitalar lá na frente, uma vez que esse profissional tem mais expertise que a gente da área respiratória nessa reabilitação na ponta, né? Na enfermaria, por exemplo. Então, acho que são ferramentas, formas, né? Ferramentas não, né? São formas, estratégias de gestão que aí vai de cada gestor que conhece ali os membros da sua equipe, né? Trabalhar com acho que fazer esse dimensionamento ali no dia a dia, acho que é uma estratégia interessante. Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta. Desculpa. Pode falar, Fernando. Não, rapidamente, só para não te atrapalhar, pegando o gancho, o Thiago falou, a gente fez isso, nós pegamos profissionais da reabilitação, que fechamos a reabilitação presencial, e colocamos para atender esses pacientes. E como trabalho no hospital, que a rede é grande, nós abrimos hospitais só para receber esses pacientes. Então, eles
melhoravam, eles iam para essa unidade para ser atendido por esses profissionais que tinham mais expertise na reabilitação. E fizeram uma telemedicina. Ele ia de alta com telemedicina, então aí casos mais leves, né? Com a telemedicina. Obrigado, viu? Desculpa te cortar aí. Bacana, que é isso. Só finalizando a ideia, né, da escala 12/60, no início a escala 12/60 nos ajudou bastante, né? Os profissionais aí lá no boom, vou trabalhar em 3 empregos, e aí muita gente falou isso, e eu concordo plenamente. Depois de um ano, a pandemia não acabou, eu continuo fazendo tudo isso, e é óbvio que vai chegar uma hora em que as pessoas vão ter que escolher, tá? E a gente vivenciou isso lá no hospital, e eu vou dar um relato que foi muito emblemático para nós, e acredito que uma hora ou outra nós vamos escutar isso, se não escutamos ainda como um colaborador pediu o desligamento dele, e ele falou: Luiz, hoje eu trabalho em 3 empregos, e eu preciso escolher, né? Eu quero ficar, eu vou falar de verdade para você, eu quero ficar em um emprego agora. Ele falou para ele: eu tô com a minha área pronta, eu comprei as latas de tinta e agora eu vou pintar a área da minha casa. Então, é isso que as pessoas estão querendo, é isso que os profissionais estão querendo agora, né? Então, eu vejo, né, como é que o trabalho da psicologia é importante, o colaborador precisa ser acolhido, é difícil a gente motivar a equipe, a gente tem inúmeros desafios com relação a isso, mas vejo que hoje não só o fisioterapeuta, mas profissionais de outras categorias têm optado aonde trabalhar, porque já trabalhou muito. E talvez está vendo que isso vai se prolongar um pouco mais e fisicamente eu não consigo mais. Foi o que o Fernando falou e que o Thiago também trouxe com as dificuldades. Uma escala 12/60, uma dificuldade com a escala 5/2 e as oportunidades que você falou aí também. Com relação a recrutamento, voltando ao que você falou, como é que a gente coloca esses profissionais para trabalhar, a gente concorda também, o Fernando falou uma coisa importante, o Thiago, a gente pensa igual, e você também comentou sobre isso, a gente não deixa o profissional que não tem tanta experiência completamente sozinho, assumindo, a gente vai direcionar ele para um leito de enfermaria, que são pacientes hoje da nossa enfermaria que são muito complexos, que precisam de 3 atendimentos, mas dentro daqueles graus de complexidade, hoje eles têm sido movimentados para aqueles que são de graus de complexidade mais baixos, né? Então, a gente tem visto aí algumas mobilizações com relação a isso, tá? Só para finalizar isso aí das experiências, do cansaço, do burnout, que as pessoas estão apresentando aí, atestados, e por aí vai. E outra coisa muito importante que a gente não falou aqui é o absenteísmo, e aí é o não profissional estar na escala por qualquer motivo. E eu vou levantar alguns, que foi uma das pesquisas que eu e o Thiago levantamos aí em cima da nossa escala. Então, você pensa, vaga em aberto, você pensa em falta, e aí falta mesmo, injustificada, você pensa em licença médica e licença gestante. Hoje, o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que trabalha num hospital que hoje é considerado um local completamente insalubre, não pode estar na ativa. Então, ela tem a definição da gravidez, ela já não pode mais estar naquele ambiente. Então, eu fiz um levantamento dos últimos 3 meses. Então, eu tenho na minha escala, por exemplo, do período diurno, mapeado 37 profissionais. Só que em fevereiro, eu tive de 25% a 30% desses profissionais fora da escala. Então, eu não tenho 37. Quanto eu tenho? 28. Né? Então, se você perguntar para mim, você conseguia colocar 19 na UTI? Eu conseguia. Só que na enfermaria eu tinha 8 em alguns dias. Então, isso é uma realidade que, inclusive, motivou a gente a criar os graus de complexidade, falou, quem que a gente vai atender, esse tem que ter 3 atendimentos, esse tem que ter 2, esse tem 1, esse tem... Porque eu acho que todo mundo vivenciou esse momento. A gente começou a melhorar agora. Então, de fevereiro para março, a gente já melhorou. Já não era mais 30%, era 20% com esses profissionais. Tá? E depois, agora, em março, a gente já conseguiu melhorar um pouquinho, já ficamos entre 10% e 15%. Então, a gente tem isso. Então, a escala, ela é bem maleável. E a gente conseguia ver diferença, inclusive, entre o plantão 1, 2 e 3. Tanto manhã e noite.
tivemos plantões em que, né, períodos em que o plantão 1 sofreu mais, porque tinha menos gente, tanto de manhã quanto à noite. Então, eu acho que isso, talvez todos aqui já passaram por isso, né? Então, acho que vale a gente levantar esses pontos também aí dessa dificuldade que a gente tem como gestão para falar de dimensionamento. Eu tenho o real, né? Desculpa, eu tenho o dimensionado, mas eu preciso dizer qual é o real. Então, hoje, por exemplo, na nossa né, de manhã, quando a gente manda no grupo, a gente tem encaminhado para as pessoas para que elas fiquem cientes o número de licenças que nós temos, para entender o porquê que a gente está trabalhando com isso. E banco de horas, como é que a gente trabalha banco de horas num hospital que tem 100% da sua lotação? De UTI, de semi-intensiva e 95% de enfermaria. Então, hoje a gente conseguiu lançar uma política de banco de horas para a nossa equipe, que provavelmente vai ajudar muita gente, até porque as pessoas têm banco de horas, a gente precisa liberar esse banco de horas. Mas por quê? Porque as taxas começaram a diminuir. Não complexidade, mas as taxas, quantidade de pacientes na enfermaria, na semi-intensiva, o UTI continua 100%, né? Mas a gente vai conseguir dar uma mexida na escala com relação a isso. Exato. Até pelo E-Social, o banco de horas, se você não liberar, a empresa vai ter que pagar depois a hora pro cara, né? Então, ela vai concordar com você. Felipe, só queria acrescentar uma coisa aqui rapidinho. A gente está falando um pouquinho também de recrutamento de colaboradores com pouca ou nenhuma experiência, né? E aí o Fernando comentou, né? Até tem uma colega aí no chat que pediu para depois, Fernando, se puder repetir aí o que você comentou sobre o multiplicador, né? O cara ser o multiplicador. Só vou, antes do Fernando falar, só fazer um comentário. Uma outra estratégia que a gente adota lá no hospital, é claro que não vai fazer, isso não é o treinamento técnico, né? Não é isso. Isso o cara vai, como o Fernando bem disse, você vai ter aquele multiplicador que vai abraçar esse cara ali no começo e vai fazer essas vezes, né, ali na beira do leito. Mas uma estratégia que a gente tem lá no hospital também, e aí por isso eu falei da educação permanente e ter o fisioterapeuta dentro da educação permanente, e aí o Luiz pode até explicar melhor, porque ele participou disso e implantou isso lá. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e acho que a gente tem que saber usá-la, né? Uma das coisas que a gente tem lá hoje, a gente tem a plataforma do Google, né? E aí, na plataforma do Google, a gente criou, junto com a educação permanente, trilhas de treinamentos. E aí tem diversas áreas, e uma delas é a trilha do fisioterapeuta. E aí lá a gente tem aí assuntos, claro que não muito técnicos, porque você não tem como treinar o cara tecnicamente por uma trilha, né? A beira do leito ali é essencial, mas a gente consegue passar coisas para eles de burocracias do hospital, de protocolos, de coisas nesse sentido, que já facilitam esse multiplicador que o Fernando vai comentar. A hora que ele receber esse cara, a hora que ele recebe esse cara lá na unidade, ele já, bom, você já passou por isso aqui, né? Então a gente vai daqui para frente. Então acho que é uma forma e uma estratégia interessante, principalmente nos lugares onde, acho que pelo interior e nos outros estados, que vocês estão com mais dificuldade que a gente, né, pegando aquele cara praticamente saído da faculdade, né, ali, e colocando para dentro do hospital. Eu acho que usar a tecnologia como uma ferramenta para auxiliar nesse treinamento desses caras, eu acho que é uma coisa interessante, né? Acho que a gente não tem como fugir disso. A tecnologia está aí. Que forma ela pode nos auxiliar? E uma das estratégias que a gente usou lá, junto com a educação permanente, graças ao fisioterapeuta incluído no setor de educação permanente, é a estratégia da ferramenta do Google Drive com a trilha do fisioterapeuta aí, né? Para que ele possa entender como que funciona o serviço e ser capacitado em alguns quesitos antes de chegar lá na ponta, como acho que aí o Fernando vai complementar aí a pergunta da colega aí no chat. Eu tenho uma dificuldade grande, porque como eu trabalho num hospital, tem 12 unidades, nós temos uma fisioterapeuta
que é da educação continuada, que fica num centro extra-hospitalar, junto com a educação continuada da enfermagem. Então, eles passam em loco nas unidades. Então, a ideia do multiplicador, Emília, eu achei a pergunta dela aqui, é assim, eu sou um líder, e eu preciso formar líderes, porque quando eu estou ausente da unidade, eu preciso de pessoas de confiança para estar no meu lugar, para estar me comunicando de processos, de qualquer coisa que aconteça dentro do hospital, né? E essa pessoa, ela vai ser multiplicadora. Por quê? Porque, primeiro, que ela tem um perfil de líder, ela conhece todas as rotinas do hospital, ela tem um conhecimento técnico-científico bom, ela se relaciona muito bem com a equipe. Então, essa pessoa-chave, ela sempre vai ser a minha multiplicadora. E, inclusive, ela vai ser a pessoa que, quando abrir uma vaga para gestão, ela vai ser a minha indicada, né, para a próxima vaga. Ou, se abrir qualquer outra oportunidade dentro da unidade, ela vai ser a minha indicada. Então, quando você trabalha no multiplicador, você já trabalha pensando nisso. Claro que todo mundo tem que ser multiplicador. E todos os fisioterapeutas acabam sendo de uma certa forma. Só que tem alguns que você vai multiplicar e depois você pode transformar ele no seu horizontal, ou você pode aprovar ele para uma educação continuada, ou, por exemplo, lá no hospital você pode virar um responsável técnico da parte administrativa, enfim, e aí você vai determinando que essa pessoa pode ir de acordo com o perfil. Então a ideia é essa, é sempre você ter alguém ali que possa multiplicar tudo que você faz, né? Você tem que pensar que você não é insubstituível, nunca. Você saiu, alguém vai estar no seu lugar. Show. Aqui também a gente tem o atendimento, né, online da psicóloga, né, para os burnout, né, tem tudo isso. Inicialmente você faz contato via WhatsApp, que é a ferramenta que todo mundo tem, fica mais fácil, e casos mais graves, assim, é feito o atendimento presencial. A gente tem essa dificuldade. Eu coloquei lá no chat umas mensagens atrás que o plantão extra é o canto da sereia, né, e aí eu fiquei que vou explicar o porquê. Né? Tô curioso. É o seguinte, então salva a gente, né? Porque você tem atestado, né? O cara que falta dá o migué, esqueci a escala, confundi, né? Aí emenda com a outra folga, tudo aquelas coisas, né? A gente tá careca de saber. E aí o plantão extra te salva, porque a galera quer tirar uma grana. Só que eu falo que é o canto da sereia se você for montar, por exemplo, uma outra UTI. E aí a direção fala, não, paga só o extra e cobra a UTI com o plantão extra. Aí é perigoso, porque inicialmente todo mundo quer, hoje o pessoal tá correndo de plantão extra, né? A galera tá cansada. E aí começa os noturnos difíceis, os dias de finais de semana. Então, a direção não quer saber, né? Porque ela te deu a grana, te liberou, você tem que cobrir a escala. Então, por que é o canto da sereia? Porque inicialmente te atrai, mas depois te leva para o buraco e vai te matar afogado, né? Então você tem essa dificuldade. Então você montar coberturas de unidades só com extra, eu acho que é muito arriscado, né, para a gente. Mas é igual o Fernando falou, a gente tem superiores, né? E a ordem vem chegando, né? Mas se a gente ter a opção de opinar, eu acho que uma mescla, tá? Ó, uma pergunta rápida. Você vai montar uma UTI de 10 leitos, porque a gente faz a conta por 10 leitos. Escala 24 horas. Quantos fisioterapeutas você pede? Escala 18 horas. Tem lugares, a maioria dos lugares não tem 24. Quantos fisioterapeutas você pede? Aí contando o regime CLT. E aí você põe lá o diarista, manhã, tarde, noite, folguista, feriz. Quanto físio você pede para 24 horas e quantos físios você pede para 18 horas? E aí pensando, porque você não pode trabalhar com o cinto curto, porque aí você tem os buracos, né? Pensando nessas pessoas. Olha, lá no hospital a gente fez muito isso, tá? Então o Thiago acabou comentando lá no comecinho. Então, se você tem uma UTI de 10 leitos e você trabalha numa escala 2/60, então a gente vai falar da nossa experiência. Então, você conta aí um fisioterapeuta no plantão 1, um no 2 e outro no 3. À noite, a mesma coisa, tá? Então, você precisa de, no mínimo, 6 profissionais aí para completar a escala. O que acontece é que a gente não conta que esse profissional vai faltar, por exemplo, né? Então, a gente precisa contar isso, tá? Então, geralmente, o que a gente coloca, a gente acrescenta aqui nesse montante de 6 profissionais, né?
Um índice de segurança técnico, isso varia de 10% a 20%, tá? A gente usou aí 10% desse número aqui, 10% de 6 é 0,6, né? Então, assim, a gente colocaria mais um profissional, tá? Só que a gente ainda tem cobertura de férias, né? Então, a gente poderia aqui trabalhar com mais 2 profissionais e alocaríamos aqui nos plantões, tá? Então, se a gente pensando numa escala 12 por 60, numa conta rápida aqui, tá? Para 10 leitos apenas, chapado. Tá? A gente não consegue trabalhar. É claro que a gente está falando de 24 horas, tá? Então, se a gente fosse pensar aqui numa dinâmica de 12 horas, de 18 horas, perdão, e fração, aí a gente precisa falar. Nunca tive que montar uma escala, por exemplo, pensando em 18 horas. Tá? A gente sempre montou escalas de 24 horas da fisioterapia como um todo. Só para corroborar com o que o Luiz falou aí, Felipe, e aí os colegas do chat podem até me corrigir, né, se eu tiver errado, mas a enfermagem, ela tem nas suas resoluções o índice de segurança técnica. Tem lá descrito, tem que ser X%. Eu não conheço essa resolução, eu não sei. Não vou falar que tem, porque eu não posso afirmar, né, porque eu não tenho essa certeza, mas pelo que nós lá buscamos e fomos atrás para justificar esse índice aí, Felipe, nós não encontramos. Então, a gente conseguiu, junto com a nossa gerência, buscar esse índice de reserva técnica respaldado naquilo que a enfermagem tem. Exato. Então, acho que isso é um ponto importante de amadurecimento da profissão. Isso tem que ser olhado e tem que ser visto pelas autarquias aí, e pelos órgãos responsáveis e competentes pela profissão, assim como eu gostaria de comentar a respeito do que a gente tem visto com a pandemia. A gente está aqui falando que não consegue contratar profissional por falta de experiência ou por não ter qualificação, e a gente tem visto aí oportunidades de pós-graduação em 6 meses, online. E aí esse cara, a pandemia começou em maio, né? Se esse cara surfou nessa onda, ele se matriculou em julho, dezembro agora ele está especializado e vai bater lá na sua porta. E aí? Tem especialização. Então eu acho que a gente também precisa que os órgãos competentes, né, e aí eu falo de instâncias superiores, autarquias, olhem para isso. Né? Será que é interessante mesmo? E aí a gente vai entrar naquilo que a gente falou lá atrás. A gente vai surfar na onda, mas vai surfar de que jeito? Vai só segurar o rabo do cavalo. Porque esse cara, 6 meses depois de uma pós online, ele está preparado para atuar aonde? Com quem? Né? E aí, voltando ao que o Luiz falou, sobre esse índice de reserva técnica, esse índice de segurança técnica, perdão, eu tenho certeza que muitos dos colegas que estão aí não tem essa possibilidade com a sua liderança direta, né? Então, eu acho que cabe aí também a gente falar um pouquinho, lembrar um pouquinho de levar isso para esses órgãos competentes. Eu acho que nós aqui, enquanto associação, no caso a Sobrafir e as outras, acho que essas conversas elas podem resultar em documentos aí, em recomendações que cheguem para essas autarquias, visto essas dificuldades que a gente tem passado, né? Exatamente o que a gente falou no comecinho antes, né? Exato. A sociedade que a gente tem o cunho científico, né? Mas esses pareceres é importante. Isso, a presidência nacional aí tá desenvolvendo isso, né? Algumas coisas que estavam um pouco já há algum tempo dos últimos pareceres, tentar atualizar. E aí tem os órgãos regionais, que aí entra o CREFITO na fiscalização. E aí o que precisa também determinar a obrigatoriedade
tem que entrar a esfera federal, que aí veio o COFITO, né? Então, a gente tem uma hierarquia também de órgãos, né? É claro que tem que partir ideia de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Mas isso tem que ser discutido, Fê, porque assim, eu costumo, esse índice de segurança, realmente eu não lembro também de ter visto nada. E assim, eu sempre falo que eu peço sempre a mais, cara, porque eu já sei que a resposta vai ser sempre a menor, né? Então, por exemplo, numa escala 5x2, em vez de eu trabalhar com folguista manhã e tarde, eu sempre trabalho com folguista manhã e um tarde, para sobrar. Só que, por exemplo, tem vezes, como nos meus pronto atendimentos, que eu não me dão essa possibilidade. Então, eu tenho um de manhã, um à tarde, e um que fica amanhã à tarde. Agora, eu tenho 12 por 60, um por dia. Eu tô com um funcionário afastado, teve um rompimento de tendão de Aquiles, vai ficar um ano aí afastado, e eu preciso ficar 60 dias esperando isso para conseguir a reposição. Então, eu tenho 60 dias corridos e alguns plantões que eu tenho que pegar extra. Por sorte, eu tenho funcionários que trabalham apenas em um e gostam de fazer as extras. Mas imagina o perrengue, cara. Eu vou deixar descoberto. Né? E foi citado também, tem a gestante na jogada, né? Que não, isso aí a gente nem conta mais, porque a gente vai poder entrar na escala. Então, porque lá também. Você ia tirando do pesado, ia colocando para o lugar mais tranquilo, nem isso pode. E aí tem os afastados com Covid. Lá com a gente também, a gente tem algumas licenças gestantes, né, Luiz? E a gente também não conta com elas, né? Eu acho justo, não estou questionando, acho justo, independente dela estar ou não vacinada, a gente não tem respaldo técnico-científico para colocar ela lá dentro, independente do tipo de serviço que ela vai prestar, seja na cliente, seja administrativo. Então, eu acho que isso é importante, né, a gente deixar claro aqui. E a gente passa pela mesma dificuldade que o Fernando acabou de comentar. Eu não posso repor essa vaga. É o que o Luiz estava comentando, é o disputado versus o real. Né? Exato. E aí, é fácil, né, a gestão. E até se liberar, não é só dar advertência em escala, né? E aí, por exemplo, a prova, né? Porque ela chega com atestado para você, a gestante, Thiago, tô grávida. Ela passa no CESP e já não vem mais. Você tem que afastar no outro dia. E aí o que acontece? Até a direção libera a substituição para você. Mas aí o tempo, e o cara para entrar? Porque assim, você quer contratar, não é hoje que o RH contrata, tem datas fixas, o cara tem que passar por uma integração, e esse delay, você fica sem o colaborador, e aí você tem que rebolar na escala. E aí que faz a falta lá, a reservinha, né? O índice de segurança que a gente não tem. Exato. Por isso que eu tomei a liberdade aqui de nós abordarmos esse índice de segurança juntamente já com... sabendo aí que a Fernanda tá aí, eu sei Exato. que... então, Fê, eu não existe. De propositalmente, porque eu sei que a associação, ela tem as suas funções, né, os pareceres, acho que os pareceres da Sobrafir têm nos respaldado muito no dia a dia, a gente usa muito eles como referência dos nossos protocolos, né, de Covid, porque a gente não tem respaldo científico ainda robusto, né, para muita coisa. Então, a gente usa muito esses pareceres. Então, eu fiz esse comentário de propósito, porque eu acho que essa mobilização só vai chegar lá se partir da gente que está na ponta. Exato. Entendeu? Senão não vai chegar lá. Bom, pessoal, para a gente ir encaminhando para a parte final, para não ficar tarde, é quarta-feira, todo mundo trabalha, né, amanhã. Meio atestado. Que vida boa, hein, Fernando? Cara, eu tô louco. O cara tá jogando contra, pô, olha aí. Tá vendo, né? Bastante demais, viu? Bom, eu fico louco em casa sem fazer nada. E aí, né, a gente sempre ouve reclamação, poxa, essas planilhas chatas, você põe um monte de coisa para anotar, é um monte de difícil e aquilo, né? Que entra na alimentação dos indicadores, né? E qual a importância, né? Então, assim, a gente podia citar aí o que vocês fazem, né? Os indicadores básicos, né? Porque aquilo que está na planilha difícil, do Excel, que você tem que sentar lá um pouquinho para preencher, dá para preencher, a gente sabe que dá, porque o cara faz tantas outras coisas no plantão e não
né, para não falar uma palavra feia, mas não anota a planilha do indicador que você pede, né? A produção, a funcionalidade, o MRC, se fez o alto fluxo, se colocou lá se foi sucesso de tubação ou foi da VNI, enfim, né? Então, só para vocês quiserem citar e dizer, né, o quanto é importante, porque todo mundo quer número e custo, né? E ninguém quer saber se você faz, né, com carinho, com amor com os pacientes, né? O que o gestor quer é preto no branco. E aí, quem que vai lá encarar o homem? Eu falo homem, né? Ou pode ser a mulher, né? Gestora. Quem que vai encarar o chefe? Somos nós coordenadores, né? A gente que vai lá na mesa e colocar, e o cara pode te dar uma patada, o cara pode falar o que você fez, a conta tá errada, como tem gente esperta aqui, a sua forma não tá correta, entendeu? Os caras entendem disso. Então, para vocês passarem qual que é, o que seria interessante, ou para quem está começando, porque não precisa fazer um monte, faz 2, 3, mas bem feito, né? E foca, pelo menos um relacionado à parte de ventilação, que é o que mais tem, e relacionado à motora, que é extremamente importante. E voltando um pouquinho lá atrás, a gente tem a gente indica os pacientes pós-alta aqui, tem reabilitação, em Bebedouro, a gente fez parceria com a faculdade, então a gente manda no município os pacientes de alta. Então, se alguém puder citar aí para dar uma luz para a galera, o que a gente anota, o que é importante, para onde eu começo, para a gente mostrar, chegar numa apresentação, o cara chega para você, ó, vocês têm que fazer a apresentação, que estamos em maio, trimestral. O que você vai apresentar da frente para mim? Cara, assim... rápido, Thiago, antes de você fala aí, né? Eu acho que é muito importante, o que você trouxe, né, dessa dificuldade de anotar os dados, né, é algo que é muito importante. Nós tínhamos uma planilha onde eram dados muito complexos, muito difíceis de preencher. Quando o Thiago chegou, a gente acabou tendo tempo de observar quais eram os indicadores que nós gostaríamos de trabalhar, simplificamos esta planilha, compartilhamos. Quando a gente entrou no hospital, uma coisa muito interessante que a gestão anterior montou foi um grupo de profissionais que olhavam para indicadores. Então, eu ressaltei isso logo que eu assumi, e aí, na sequência, a gente otimizou essa planilha, deixou ela muito mais enxuta, para que a gente pudesse garantir que fosse algo muito mais fácil, né, para o colaborador poder preencher, porque hoje a gente tinha lá, como você falou, eu tenho 10 pacientes, 10 entubados, 10 pronas. Né? Aqueles que não estavam pronados estavam em supino, mas precisavam ser pronados, e por aí vai, né? Então, a gente tentou trazer isso de uma forma muito mais simples, para que fosse preenchido. Mudamos isso no início do mês, compartilhamos com os colaboradores, e uma das coisas que a gente fez questão também de compartilhar com eles era que depois de um determinado tempo, nós compartilharíamos esses dados com eles. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu preencho uma planilha, mas eu não sei qual é o resultado daquilo. Eu não sei para que serve. Então, eu, como colaborador, eu preciso saber o fruto daquilo que eu estou fazendo. Então, eu e o Thiago agora, a gente vai sentar para fechar os últimos 2 meses, né? Que foi quando a gente conseguiu modificar e trazer os dados. Então, a gente vai deixar isso disponível no Google Drive, tá? Para que as pessoas possam ver realmente qual que é o índice de falha, né, índice de tubação acidental e por aí vai, alguns que a gente vai discutir aqui. Então, uma das sugestões que a gente já fez isso num outro serviço e vamos trazer agora é esse compartilhamento com eles. Eles precisam saber aquilo que eles estão fazendo e eles, eu acho que todo mundo aqui deve ter a mesma visão, as melhores soluções vêm deles, né? Quando a gente tem um problema, esse problema, para mim, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, essa é a melhor matéria-prima para a gente formar uma solução. E muitas vezes essa solução vem de quem está na ponta. Nós, como gestores, vamos pegar essa ideia junto com ele e operacionalizar. E muitas vezes a gente tem um papel como gestor, né, também de deixar um terreno muito fértil para o colaborador produzir. É uma grande responsabilidade que a gente tem. Compartilhar esses dados com eles facilita esse processo. Não, é fácil? Não é. Eu e o Thiago, a gente está começando agora com esse processo lá no hospital, né, com a gente.
Então, a gente está tendo, todo mundo preenche todo dia? Às vezes não, mas a gente está olhando todo dia, está cobrando, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente queria compartilhar com todos os gestores aqui presentes, porque eu acho que é alguma coisa que pode trazer bastante benefício no futuro. Pode falar, Thiago. Uma coisa só que eu queria, antes de falar dessa parte de indicador, assim, eu acho que quando a gente começou a estudar sobre isso lá atrás, numa outra instituição, um dos cuidados que a gente teve foi entender o que é um indicador. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vejo lugares em que o cara fala, não, lá a gente tem 12 indicadores, 10 indicadores. Ok. Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. O indicador, você pode fazer do que você quiser, mas o indicador de saúde, ele só é útil se a partir daquele dado, aquilo te gerar uma tomada de decisão, né? De gerar uma melhoria contínua nos processos institucionais. Se aqueles números que você está coletando naquela planilha que o Felipe brincou aí, né, que as pessoas não preenchem, aquele número, para você, gestor, ele, no final, você consegue levar isso para frente e isso vai te ajudar na tomada de decisão e na melhoria contínua dos processos institucionais? Se a sua resposta for não, para, meu amigo, troca, porque isso aí não está te levando a lugar nenhum, né? Então, como o Fernando falou, cara, eu acho que vale a pena você enxergar dentro da sua realidade, aí no hospital em que você está, quais são os déficits, quais são os pontos críticos, e aí esses sim são os dados que você tem que ter em mão, porque ele sim vai te gerar uma resposta para que você possa tomar uma decisão. Vou melhorar aqui, vou implementar aqui, vou tirar dali, né? Se não, eu acho que a gente vai discutir números que não vão levar a lugar nenhum. E aí, pensando nisso, a gente, como o Luiz falou, a gente reviu essa forma de coletar, né, de planilha e número, né, e a gente percebeu que a gente tinha alguns processos falhos dentro da nossa instituição, né? Por exemplo, índices de falha de extubação. Comparado à literatura, a gente tinha um índice um pouco acima. Então, esse é um indicador que, para nós, para muitos aqui, outros hospitais grandes que já vêm há muito tempo com essas práticas, talvez isso não seja um problema. Para nós, com um hospital com 10 meses de vida, isso era um problema. Então, para isso, sim, valeu e vale a pena. A partir desses dados, a gente reformulou o protocolo de desmame, a gente compartilhou isso com a equipe, e agora, como o Luiz disse, a gente vai analisar os dados desses últimos meses para ver se isso ajudou. Então, eu acho que o indicador ele tem que partir desse princípio. A gente pode falar aqui de 1.000 indicadores. Se todo mundo aqui for usar os 1.000, talvez, para mim, daqueles 1.000, eu use um seja útil, os outros vão virar números, que não vão gerar tomada de decisão. Exato. E se não vai gerar tomada de decisão, eu estou fazendo o meu colaborador perder o tempo dele, ele vai se entediar em preencher, ele não vai aderir, ele não vai preencher, e para mim aquilo vai virar mais um número, que não vai resultar em nada, né? Então, depois eu comento, eu e o Luiz, a gente comenta aí rapidamente quais são os indicadores que a gente tem hoje, né? Mas queria deixar a palavra para o Fernando, só queria fazer esse comentário. Eu queria só fazer uma pergunta aí, o Fernando responde, que a gente já discutiu muito isso, que todo mundo, hoje, a maior, né, preocupação e reclamação do Covid é a sobrecarga, né? Essa é a maior reclamação. Então, e o Fernando já discutiu muito isso, e eu queria que ele desse uma ideia aí, como é que eu vou fazer uma conta para mostrar a sobrecarga do meu profissional aqui? Como é que eu faço para o pessoal que está ali trabalhando e atende um monte de gente, uma conta simples para a gente mostrar para o gestor? Na verdade, assim, como o Thiago falou, né, números, né, a gente pode ter 1.000 indicadores lá e não serve para nada. Nós vamos até revisar os nossos indicadores esse ano, porque a pandemia deu uma estremecida em tudo e a gente acabou parando um pouco com essa tabulação. A gente tabula, mas a gente não tem mostrado para o colaborador, porque isso é importante, mas a gente parou, porque muita correria, a gente deu uma pausa nessa troca, né? Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é trazer o colaborador. Então, eu trabalho com aquela liderança transformacional. Ele tem que entender o que eu faço. Então, ele vai entender por que eu tenho indicador.
ele vai participar de reuniões, quando possível, ele vai fazer um monte desses processos comigo. E basicamente, agora falando para resumir a sua pergunta, a gente tem um indicador de produtividade. Meu físio tem que atender X pacientes, né, no mês, no dia. Então, isso é multiplicado no mês, e aí no final do mês eu sei quanto eles atendeu pelo que ele preenche. Então, eu tenho uma planilha com dados básicos, né? Matrícula do paciente, quantos atendimentos ele fez, e aí você vai determinando o que você quer. Eu, por exemplo, eu não fico pegando condutas. Quantas manobras de higiene ele fez, quantas não. Isso eu não pego, eu quero saber do atendimento. Então, basicamente, se o cara tem que atender 12 pacientes, ele atendeu 15 num dia, tudo bem. Aí ele atendeu todo dia, ele atendeu acima de 12, no final do mês a produtividade dele passou de 100%. Então eu consegui, por exemplo, num PA que eu tenho, que quando eu assumi era um fisioterapeuta por período, eu consegui provar que, na verdade, eu preciso de 2 fisioterapeutas por período. Junto com esses 2, eu preciso de mais um folguista por período, um de manhã, um à tarde. E ainda um noitinha para ajudar o noturno. E futuramente eu vou aumentar o noturno. Então, é simples, você faz no Excel, cara. Você tem o nome do... Isso é o tabu, né? A minha tabulação é simples, é no Excel, onde eu tenho o nome dos colaboradores e eu faço a continha. Quantos dias ele trabalhou no mês, quantos atendimentos ele tinha que fazer e quantos que ele fez. Porcentagem sai aqui. Pronto, eu mostro isso para o meu gerente leva isso para a diretoria, simples. Né? Então, não é difícil fazer indicador. O problema é que as pessoas querem, como o Thiago falou, elas querem saber quantas aspirações eu fiz, quantos não sei o que... Entendeu? Isso, para mim, é indiferente quantas vezes eu aspirei, quantas vezes eu não aspirei. Isso é técnico, tem que ser feito. Agora, eu preciso saber efetivamente. Eu preciso contratar, eu preciso diminuir. Cara, onde está precário, como ele falou, da extubação, nós não estamos tendo problema com isso. Nem com o PAV, que é da enfermagem que faz esse controle. Mas, por exemplo, eu estou tendo um problema muito sério hoje, que não é nem um indicador, mas é a lesão de pele em prona. E eu preciso resolver isso. Entendeu? Eu preciso resolver isso. Quinta-feira a gente vai discutir isso, para ver por que isso está acontecendo. Vai ter que treinar a equipe, vai ter que reajustar alguma coisa, a logística, está faltando profissional, não sei. A gente vai ter que fazer uma discussão, brainstorm ali, para descobrir e dar um start para resolver o problema. Né? Então, eu acho que é como eles falaram. Desculpa, como eles falaram, tá? Não, tranquilo. E aí, Fernando, eu já vou aproveitar aqui, que eu acho que esse é o objetivo desse webinar. Se você quiser, eu acho que vale muito a pena a gente discutir sobre lesão. Lá no hospital, lá no ano passado, a gente fez um PDCA, na verdade eu não era da equipe da fisioterapia, mas participei da pequena construção, eles montaram um PDCA para falar justamente sobre lesão em prona. E isso gerou uma mobilização dentro do hospital interdisciplinar que foi lindo, na verdade, né? Porque envolveu todas as áreas que você pode imaginar. Exato. Lá a gente levantou um programa institucional em fisioterapia envolvida no cuidado desse paciente para minimizar. Então, a gente levantou inúmeras possibilidades, fizemos inúmeras ações. Eu acho que valeria a pena a gente compartilhar com vocês aí, até ver o brainstorming de vocês, o que vocês conseguiram, para ver o que a gente consegue levar para lá. Porque sabe o que é interessante? Porque eu percebi, assim, que de todas as unidades, a minha foi a mais precária. Eu tive 6 lesões, eu estava de férias, nas minhas férias, eu tive 6 lesões em uma semana. Não é normal isso. Eu basicamente, a gente acredita, basicamente, mas que já sabe qual foi o motivo. O motivo real da lesão, nós sabemos, né? Agora, a gente precisa descobrir o que isso foi motivado, né? O que motivou isso a acontecer? Por que aquilo aconteceu? Por que deixaram acontecer? E aí que é a parte mais difícil, né? Porque você vai lidar com pessoas. E como você vai chegar nas pessoas que estavam envolvidas, né? Então, acho que é isso que a gente vai começar a pensar, né? Enfim, eu vou acabar que como eu não vou nem participar quinta, como eu estou afastado, eu vou ter que passar isso mais para frente, na verdade, agora que eu lembrei desse detalhe. Então, eu vou ter que passar essa discussão um pouco mais para frente, mas isso vai ter que ser feito, entendeu? Eu preciso resolver. Mas assim, só para acho que vou comentar aqui só os principais indicadores que a gente usa hoje, como a gente faz essa coleta. Como o Fernando falou, não tem muito segredo, não tem um programa específico. Eu sei que, assim, existem realidades, eu já tive a oportunidade de trabalhar com TASI. Quem trabalha com protocolo eletrônico TASI consegue tirar tudo isso do TASI. É só ir na tecnologia do TI do hospital e falar para eles o que você precisa, que ele deixa isso tudo linkado no TASI e o TASI te dá todas essas informações. Isso não é a minha realidade hoje e acho que nem é da grande maioria aqui.
Então a gente usa, mais uma vez, a tecnologia. A gente disponibiliza para os colaboradores uma planilha, né, que a gente tem nas linhas o dia do mês, 1, 2, 3 até dia 30, e nas colunas, né, os dias do mês, e nas linhas o dado que eu quero. Então, quantos pacientes ele tinha na unidade, quantos estavam em ventilação mecânica invasiva, o número de pronas que ele teve, altas, admissões, óbitos, extubação, falha, início de não invasiva. E aí, são 10 linhas. O que ele vai preencher no final do plantão dele? Ali na unidade, os físios, por UTI isso, né? Ele vai preencher só o número, 5, 6, 7, 10, sei lá. Aí vai depender da unidade. No fim do mês, quando eu tenho esses números na mão, eu só transporto isso para o Excel, né? Manhã e diurno e noturno, né? Eu só transporto isso para o Excel e no próprio Excel a gente já deixou as fórmulas e dali a gente tem tirado indicadores, como eu disse aqui, falha de extubação, posição prona, prevalência de ventilação mecânica invasiva, tempo médio de ventilação mecânica, prevalência de uso da ventilação mecânica não invasiva, porque a gente tem visto muita literatura mostrando aí que a não invasiva mal indicada, né, tem trazido lesões pulmonares muito graves, então a gente também tem usado essa ferramenta, e além desses indicadores assistenciais, a gente também tem o indicador de produtividade básico, igual o Fernando, muito parecido com o que o Fernando expôs, e com o cruzamento dessas informações de produtividade das unidades, a gente tem por unidade e do hospital, né? O micro e o macro, como um todo. A hora que eu relaciono a produtividade com os indicadores assistenciais, eu acho que isso é a ferramenta que vai dar para você levar lá para o seu superior, vamos chamar assim, e falar, olha, tá vendo aqui, a produtividade dessa unidade aumentou. Tudo bem, esse não é o problema. O problema é que isso resultou em mais falha, em mais isso, menos aquilo. Então, eu acho que isso foi muitos colegas aqui no chat fizeram essa pergunta, né? Como é que você dimensiona, mostra ou consegue mais contratação? Além da RDC, das resoluções, enfim, tudo aquilo que nós já discutimos aqui, eu acho que o número ele tem que ser útil nesse sentido. Para que eu cruzo a produtividade com os indicadores assistenciais e eu vejo que o aumento da produtividade acima daquilo que é preconizado prejudicou naqueles indicadores assistenciais ou por ter passado da referência da literatura ou por ter tido um aumento no nosso segmento longitudinal dos meses anteriores, eu acho que essa é a melhor maneira de você conseguir dimensionar, pedir aumento de quadro ou solicitar compra de algum equipamento ou algum recurso que você enxergue que possa resultar numa melhora desse indicador X que você está usando, e aí entra no que o Luiz falou com relação às lesões que o Fernando comentou, né? Você melhorar a disposição das formas de proteger a pele, enfim, todas essas coisas assim. Então, não sei se o Luiz quer complementar, a gente tem algumas coisas de enfermaria também, mas rapidamente, assim, até pelo tempo, os indicadores que a gente tem hoje são basicamente assim, e nós trabalhamos basicamente dessa forma, né? Tentando olhar os dois e enxergar o que pode ter resultado em melhor ou pior, e aí a cada mês, a cada trimestre, na verdade, a gente faz a análise descritiva desse indicador para gerar uma ação, vamos dizer assim. Uma melhoria, exato. Importante Ô, também... Fê, Oi. Só para aproveitar o gancho, a gente está testando agora o Google Drive, o Google Docs. É que eu não manjo dessas coisas assim, né? Então acho que precisa de um TI, mas você faz um painel no dashboard e, cara, é muito legal. A gente tem dados de ventilação mecânica assim de 4, 5 anos e quando você abre o painel, você consegue filtrar por unidades. Então a gente tem o resultado de todas as 12 unidades. Eu posso pegar unidade por unidade, mês por mês, indicador por indicador.
Então, para quem tiver essa possibilidade, aproveita, porque isso é uma ferramenta fantástica para fazer. Exato, a gente dá a indicação de começar pelo Excel, né? E aí isso ajuda muito. Por exemplo, a gente está no Excel, talvez a ideia é migrar, a gente tem um Redcap aqui na fundação. Ainda não consegui jogar, ainda não tive tempo, mas provavelmente depois da pandemia vamos ter que jogar tudo via Redcap. E aí é a mesma coisa, você filtra do jeito que você quiser, basta a construção. E aí, dos indicadores, só para a gente ir terminando aqui, já estamos quase 2 horas de live, né? Tá gostoso, mas né, a ideia não é acabar tarde. Eu acho que todo tema a gente pode deixar até um gancho de uma próxima webinar sobre só indicadores, né? Acho que as coisas interessantes. Mas a gente linkar com outras profissões. Ah, por que aumentou lesão por pressão, que é um indicador da enfermagem? Porque não fez a mudança ou porque mobilizou pouco? E aí já linka com outro indicador que vem da equipe médica, por exemplo, que é a score de gravidade. Então, mobilizou pouco porque era mais grave e não mudou de culpa, aí abriu lesão. Então, é importante também a gente ter esse gerenciamento. Até a ventilação, né? Tem meses que meus dados estão horríveis, mas você vai pegar o índice de gravidade dos outros pacientes, estão horríveis também. Exato. Né? E eu acho que, assim, toda profissão no mundo, né, anota uma produção mínima, desde o carteiro até a polícia que faz notificações, todo mundo. Então, assim, não tem o porquê a gente não fazer essas anotações. É claro que, igual vocês falaram, quem está na beira do leito, o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que é mais funcional. A gente definir isso. Mas a gente tem que começar a profissionalizar a gestão da fisioterapia, né? Isso eu acho que a enfermagem está muito na frente da gente. Até então tem vários índices, várias determinações. Então, acho que a gente está nessa crescente. Eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? Da gestão tanto da física, quanto da enfermagem, quanto da equipe médica, como de outras empresas, né? E até de outras questões. Então, eu acho que é a hora da gente dar um pontapé, né? Eu acho que a gente montou no cavalo, sim, colocamos as 2 esporas, igual eu falo aqui em Barretos, pegamos a rédea, e eu acho que, né, a gente nunca discutiu tanto VM protetora, nunca se avaliou tanta questão de fraqueza, né? Então a gente não pode perder, né? Isso. Saiu trabalhos falando que 1 em cada 3 pessoas no mundo precisa de reabilitação, né? Muita gente falando da importância da fisioterapia, então a gente tem que aproveitar ao máximo, tá bom? Deixa espaço se alguém quiser fazer mais alguma consideração, mas eu queria agradecer a todos, ao Luiz, ao Thiago, ao Fernando, a todo mundo que ficou, né? Chegou no pico aí de mais de 70, né, pessoas, e a ideia, assim, não é um número expressante, mas a ideia é expressiva, mas não é a ideia de ter só RTs e gestoras, essa é a função, então até surpreendeu o número de pessoas assistindo aí. Então, muito obrigado, todo mundo, todos vocês, e vocês quiserem fazer uma consideração aí, fique à vontade. Bom, então eu queria aproveitar aí para agradecer a todos da Regional Assobrafir aqui de São Paulo pela oportunidade, pelo convite, especialmente a Diana Donardi, né, que fez o contato aí comigo e com o Luiz, uma pessoa que, além de eu ter uma admiração profissional por ela, né, uma pessoa exemplar e que eu tenho certeza que um trabalho dela aí, a Assobrafir só tem a crescer. Agradecer também a Nacional, né, por esse espaço, por disponibilizar aí toda a equipe, né, para nos ajudar nesse webinar, e eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, né, a gente poderia passar aqui um plantão de 12 horas fácil, discutindo isso, né, precisamos falar mais disso, né, então eu vou tomar a iniciativa e a liberdade aí, Felipe, de colocar no chat aí meu e-mail pessoal, para que os colegas que por acaso não conseguir responder, ou que queiram compartilhar algum protocolo, discutir alguma coisa, algum dado, enfim, além do grupo, né, que a gente tem lá no Telegram, usar aqui o meu e-mail pessoal aí para a gente continuar essas discussões e ficar aí à disposição, né, da Assobrafir, naquilo que for necessário para contar com a gente, né, porque acho que a gente precisa fortalecer a nossa profissão. Obrigado, Felipe, obrigado, Fernando, Luiz, cara, é sempre um prazer enorme estar com vocês, e
discutindo coisas da nossa profissão. Obrigado a todos que ficaram até agora, uma boa noite a todos aí. Estou disponibilizando o meu e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição, gente. Muito obrigado mesmo, um abração. Bom, também gostaria de agradecer aí a Sobrafir pelo convite, foi uma honra poder participar e discutir, né? Eu estou vendo aqui muita gente parabenizando a iniciativa, eu já tinha falado, né, que foi uma inovação criar esse grupo de gestores, depois trazer essa discussão, fomentou muita coisa interessante. Acredito que a gente, acho que a gente precisa já trazer a próxima, vocês já começaram a pensar em qual que vai ser o próximo tema da live, trazer gestores aí com outras experiências, a gente vai participar com certeza. A gente pode, sim, já trazer um tema só para falar de indicador, e aí falar daquele indicador que realmente vai trazer uma resposta para a gente, quais foram as ações de melhoria que foram implantadas, e como é que a gente calculou no final que tudo isso trouxe realmente uma melhoria do nosso processo. Dizer para todo mundo que problemas todos nós temos, e reforço novamente que os problemas são a melhor matéria-prima que a gente tem para trazer solução. E esse canal aqui também é extremamente importante, porque vai estreitar e a gente vai se falar muito mais. Também me coloco à disposição, o Thiago já deu o e-mail particular dele, então quem quiser falar com a gente pode mandar e-mail para o Thiago, ele vai ser o nosso interlocutor ali, a gente vai poder discutir bastante coisa, me coloco também à disposição aí para poder discutir outros assuntos. Fernando, a gente também se coloca à disposição para trocar figurinha, para tentar trazer melhorias. Eu acho que isso é o mais importante para todo mundo que está no chat também. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Dri, também aí, grande admiração por você. Nos últimos anos aí, conhecendo um pouco mais de perto, e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Felipe, Fernando, Thiago. Valeu. Bom, também eu faço da palavra de vocês, as minhas, né, claro. A Adriana Lunardi eu conheço ela há um tempo, fantástica, não tenho nem o que falar, né. Tive o prazer de conviver com ela um período onde eu quase fui um pupilo dela, um aluno do mestrado, não deu certo por questões de tempo, mas é uma pessoa maravilhosa, não tenho o que falar, né? Acho que isso é unanimidade. O Felipe eu já conheço há muito tempo, quando também fiz o convite, é um amigo já, e é isso, cara, acho que a gente tem que se reunir mesmo, e essa ferramenta aqui é muito legal, porque às vezes a gente tem encontros presenciais, eu praticamente quase não participo de nada presencial, porque eu não consigo sair da unidade para estar participando. Então, a ferramenta facilita muito. Eu acho que as pessoas têm que vir mais, sim, têm que participar mais, elas têm que entender que existe uma associação, né, que nos representa, e elas precisam estar mais próximas disso. Eu acho que é importante. Assim como estar mais próximas dos nossos conselhos, né? Porque a gente exige, está exigindo sempre das coisas, mas a gente também não faz a nossa parte. Então, a gente precisa se unir bastante, e acho que esse canal aqui é fantástico, poder discutir com vocês, foi um prazer. O Thiago já conhecia, claro, né? O Luiz eu não conhecia, foi um prazer, espero conhecer também pessoalmente, e continuar as discussões, acho que é isso aí. Show de bola, galera. Não, a gente tem essa ideia da diretoria, né, de São Paulo, de focar um pouco na gestão, porque a gente está dando muito, fala a gente, né, todo mundo, Brasil, não a Sobrafir. A gente dá muito respaldo para quem está na assistência, mas isso é importante também, claro, mas a gente está esquecendo dos RTs, dos coordenadores, né? Então, como que essas pessoas estão se virando, e assim, e isso aqui que a gente fez hoje, eu acho que ajuda muita gente que está assistindo, me ajuda vocês, a gente troca experiência. Então a gente vai ter essa linha da gestão, né? A gente vai fazer vários encontros, e aí a gente agora vai tentar segmentar cada tema, né? Não vamos deixar a parte assistencial, nada disso, né, de fora. Mas a gente quer ter essa pegada aí, mas dar esse apoio para os coordenadores. É isso que eu acho que a gente precisa, porque a gente ajuda todo mundo, né? Mas, por exemplo, do burnout, mas quem olha da gente, né? Exato. As nossas famílias, né? Em casa, a mulher, as esposas,
né? Maridos, mães, pais, filhos, são eles que, na verdade, eles que aguentam, não que cuidam, eles que aguentam o nosso mau humor aí. Exato, a gente não pode, o mau humor sobra para quem tá em casa, né? Fê, eu vou só deixar o meu Instagram, porque é a forma de me achar rápido, tá? Fica tranquilo. É difícil ver, eu vejo assim à noite só. Então eu vou deixar também aí, quem quiser, é a forma de me achar rápido. Instagram da galera, também manda lá no grupo do Telegram, né? Sugestões das próximas lives, entendeu? Que a gente vai atrás disso, a gente vai dar todo o suporte, né? Agradecer, né, todo mundo, a Fernanda está presente aí, né, até agora no finalzinho da live, a Adriana, todo mundo da diretoria, a Marina, a Renata, a Priscila, tá bom? Agradecer de novo ao Fernando, ao Thiago, ao Luiz e todo mundo que ficou até essa hora da noite, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite, bom descanso, viu? Bom trabalho amanhã para todo mundo. Valeu. Trabalho não falta. Exato. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite, um abraço.